A Força Aérea Brasileira registra e agradece a presença das seguintes autoridades: senhor chefe do Centro de Operações Espaciais do Comando de Operações Aeroespaciais, Brigadeiro do Ar Alessandro Kramer. Senhor chefe da Terceira Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica, Brigadeiro do Ar Eric César Colin Guedes. Senhor Contra-Almirante Nélio de Almeida. Senhor professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais, Brigadeiro Intendente Pedro Arthur Linhares Lima. Senhor chefe do Núcleo de Implantação do Centro de Desenvolvimento Doutrinário de Guerra Naval, Contra-Almirante José Gentili. Senhoras e senhores, canto do hino nacional.
Universidade da Força Aérea promove este evento acadêmico que se destina a ampliar estudos de temas relevantes da agenda do Comando da Aeronáutica, agregar conhecimento aos currículos das escolas residentes no campus, bem como realizar estudos prospectivos com suas articulações através de grupos de pesquisa, simulações e acompanhamento de cenários de defesa e militares, além de prospectar cenários futuros com foco em inovação e no desenvolvimento científico e militar. Neste momento, será exibido o vídeo institucional da Universidade da Força Aérea. A Universidade da Força Aérea está sediada em um dos alicerces históricos da aeronáutica, o Campo dos Afonsos, na cidade do Rio de Janeiro. Suas origens remontam à Escola de Aeronáutica, criada em 1941 e que permaneceu sediada no Campo dos Afonsos por 30 anos, até ser transferida para Pirassununga, em São Paulo, quando passou a ser chamada de Academia da Força Aérea. Em 1983, com a criação da Unifa, coube à universidade a missão de planejar, supervisionar, gerenciar e coordenar o ensino das escolas de pós-formação que passariam a estar situadas no campus. Atualmente, a Universidade da Força Aérea está subordinada à Diretoria de Ensino da Aeronáutica, DIRENS, que tem como órgão de direção setorial o Comando Geral do Pessoal. A missão da Unifa é promover a gestão do conhecimento sobre domínio aéreo e espacial no campo da defesa, de forma a contribuir para o fortalecimento da capacidade do Comando da Aeronáutica em seus processos de tomada de decisão relacionados ao poder aeroespacial brasileiro por meio da pós-formação acadêmica profissional, atuando no ensino, pesquisa e extensão. A universidade oferece cursos de mestrado e doutorado profissionais em ciências aeroespaciais e mestrado profissional em desempenho humano operacional, reconhecidos e certificados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. A produção acadêmica é divulgada através da revista da Unifa, periódico em publicação contínua, dedicada aos estudos do poder aeroespacial e demais áreas temáticas de interesse do Comando da Aeronáutica. A revista é certificada e reconhecida no Qualis CAPES, o que indica sua excelência e confiabilidade. A Unifa disponibiliza ainda cursos de extensão, realiza seminários, webinários e simpósios acadêmicos sobre ciência aeroespacial, com assistência e participação de audiência nacional e internacional. Além disso, realiza a produção e a disponibilização de conteúdos em ambientes virtuais de aprendizagem utilizados pelas pró-reitorias, unidades internas de ensino e escolas sediadas no campus. Também oferece cursos das línguas inglesa e espanhola e ambienta militares estrangeiros ao idioma português e à cultura brasileira. Comprometida com a responsabilidade social, a Universidade da Força Aérea desenvolve ações e iniciativas voltadas para promover a valorização do indivíduo, a redução de riscos sociais e o fortalecimento da cidadania e da integração de crianças e adolescentes beneficiários de programas e projetos próprios, por meio do acesso à prática de atividades educacionais, culturais e esportivas. Em 2023, a Unifa foi nomeada como instituição científica, tecnológica e de inovação do Comando da Aeronáutica, sendo responsável por elaborar, fomentar e desenvolver projetos e pesquisas em áreas de conhecimento compatíveis à sua missão. Assim, a Universidade da Força Aérea acelera em direção ao cumprimento de sua missão, para que alcance a visão estratégica estabelecida de ser reconhecida nacional e internacionalmente como universidade de referência na produção e na difusão de conhecimentos. Com a permissão do senhor comandante de preparo, Tenente Brigadeiro Eduardo Nogueira, convidamos o senhor comandante reitor da Universidade da Força Aérea, Major Brigadeiro Eduardo Max, a proceder à abertura do 7º Seminário de Estudos do Poder Aeroespacial, Operações Multidomínio. Bom dia a todos. É muito bom ver a casa cheia aqui nesse dia importante do nosso workshop. Satisfação muito grande. Primeiro, cumprimentar o nosso comandante,
brigadeiro Pedro Almeida, cumprimentar o nosso brigadeiro Linhares, nosso decano aqui da Força Aérea, cumprimentar e agradecer a rosa presença dos nossos almirantes Nélio, almirante José Gentili, cumprimentar a nossa seleta plateia, nossos oficiais alunos do nosso curso de Política e Estratégia, nossos alunos do nosso curso de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica. Cumprimentar também, agradecer a presença dos nossos palestrantes que enobrecem esse evento, Capitão Lee. Nós temos aqui o integrante da Marinha e do Exército também que estarão nos brindando. Teremos também o senhor Jeffrey, se eu não me engano, né, da Air College, para trazer um assunto que eu diria que não é nem para o futuro, é um assunto atual. O nosso assunto hoje, passaremos aqui 2 dias tratando de operações multidomínio. Evidentemente que toda vez que a gente abre, né, a gente liga a nossa TV, a gente percebe a importância desse assunto, né? A gente observa que cada vez mais as operações multidomínio têm tomado uma importância muito grande. Ao observar os conflitos atuais na Ásia, os conflitos atuais no Oriente Médio, a gente percebe que esse é o momento de nós pararmos para falar sobre isso. E já passamos do ponto de não retorno, de forma que o pensamento estratégico das forças precisam focar em operações de multidomínio. A Força Aérea, muito preocupada nesse sentido, já expressou essa preocupação em sua DCA 1-1, que trata da doutrina da Força Aérea Brasileira, basicamente a nossa Bíblia. Também consta na nossa diretriz, na nossa DIPLAN do nosso comandante, orientações afirmativas, no sentido de que o EMAER possa coordenar todas as atividades no sentido de aprofundar a nossa doutrina e o conhecimento desse assunto tão específico. E é nesse sentido que a gente está aqui nos dias de hoje, capitaneados pelo EMAER, e coordenados em coordenação com outros ADS, por exemplo, o nosso COMAI e o nosso COMPREP também. Nós dedicaremos 2 dias para falar desse assunto que é tão caro a nós. E é nesse sentido, como eu falei, capitaneados pelo EMAER, que nós estamos aqui para falar desse assunto que é tão importante. Então, teremos aqui 2 dias dedicados às operações multidomínio. A intenção é que a gente traga aqui, que já estão aqui presentes, especialistas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Space Force, do Air College, do comando do Condeciber, para que a gente possa aprofundar nesse assunto. A ideia é que, ao final do nosso workshop, a gente possa trazer alguns entregáveis, sendo eles um relatório que será encaminhado ao nosso EMAER, bem como um e-book que será lançado em breve, de forma que a gente não só tenha aqui um aprofundamento da nossa doutrina, uma disseminação através dos nossos alunos, que ao final do curso estarão retornando às suas bases, mas que a gente possa também criar um ponto de partida para novas pesquisas. E aí entra a Unifa com seus pesquisadores dos seus programas de pós-graduação. E eu acho que não teria um lugar mais adequado que a gente pudesse colocar essa discussão, esse debate sobre doutrina, do que a nossa Academia de Guerra, a nossa ECMAR. De forma que, agradecendo a presença de todos, declaro aberto o 7º Seminário de Estudos de Poder Aeroespacial, Operações Multidomínio. Muito obrigado. Dando início ao ciclo de palestras, convidamos o capitão de fragata Dimitri Consul Mota do Carmo, da Marinha do Brasil, a iniciar sua exposição sobre o tema Operações Multidomínio na visão da Marinha do Brasil. Seja bem-vindo. Reforçamos que aqueles que desejarem fazer perguntas ao palestrante preencham o formulário e entreguem a um de nossos assistentes ou acessem o QR Code que se encontra na pasta do seminário.
plenário. Senhor Major Brigadeiro Max, senhores oficiais generais, senhores oficiais, professores, demais convidados, também aproveito para saudar todos que nos assistem de maneira remota. Bom dia, eu sou o capitão de fragata Carmo, sou o chefe de departamento de desenvolvimento doutrinário do Centro de Desenvolvimento Doutrinário de Guerra Naval. Tenho a honra de abrir os trabalhos desse seminário importante e necessário, trazendo aos senhores a apresentação, a perspectiva doutrinária das operações em ambiente multidomínio na Marinha do Brasil. Eu vou dividir a minha apresentação em 4 blocos diferentes. Primeiro, uma breve introdução. Depois eu vou passar por alguns estudos de referência, onde eu vou mostrar para os senhores de onde é que a gente está tirando algumas ideias que a gente está desenvolvendo. Então, são basicamente aspectos mais teóricos. Logo após, a gente passa para a parte de fundamentos doutrinários, que aí a gente já começa a falar de coisas que estão em documentos estratégicos doutrinários vigentes e coisas que estão em desenvolvimento. E, por último, algumas considerações que eu julgo pertinente trazer para o escopo desse seminário. São temas para discussão, não são temas talvez confortáveis que não tenham um senso comum sobre eles, mas eu acho que é aqui, nesse tipo de fórum, o lugar para se discutir essas questões. E aí, por isso eu trago isso. Só fazendo uma breve contextualização, o que me traz aqui para falar com os senhores são 2 coisas. Uma, que eu sou o gerente de projeto da revisão da nova doutrina militar naval. Então, um projeto bastante extenso, com mais de 1 ano e meio, são mais de 30 organizações militares que estão envolvidas, mais de 100 colaboradores ativos, então um projeto bastante complexo. E também eu acompanho, junto à defesa, sou representante da Marinha, no projeto de medidas de contra-guerra cognitiva junto ao MCDC. Então, essas coisas acabei me aprofundando em alguns assuntos e por isso eu vou fazer algumas considerações para os senhores no dia de hoje. Se eu tivesse 1 minuto para apresentar para os senhores, se eu tivesse 1 minuto de bancada aqui, eu ia simplesmente projetar esse slide para os senhores. Então, quando a gente pensa em multidomínio, algumas coisas têm que vir agregadas. E esses conceitos que estão aqui, cinético, não cinético, coordenação, sincronização, amplo espectro, interoperabilidade, armas combinadas e sinergia, isso tem que estar já agregado ao conceito de multidomínio. Sinergia é essa que representa convergência, que significa integração de capacidades, somado à integração de sistemas. Então, o primeiro recado que eu queria deixar aqui para a nossa audiência é que operar em diferentes domínios não significa operar multidomínio. São coisas distintas. Então, a gente às vezes cai na armadilha de achar que a gente é autossuficiente porque a gente consegue operar em domínios distintos. Isso não é uma verdade. Então, isso acho que a gente tem que ter essa atenção. Então, já partindo para a parte de estudo de referência, eu trago para os senhores alguns conceitos distintos de multidomínio. Então, existem muitos conceitos por aí, existem muitas teorias sendo escritas, mas de verdade não existe nada que seja consolidado e diga, isso é multidomínio. Então, eu trago algumas ideias para a gente ter pelo menos quais são as ideias comuns quando a gente fala sobre multidomínio. Então, tem essa parte de emprego coordenado de diferentes capacidades, exploração sinérgica de esforços, capacidades integradas, resilientes de rápida mobilização, ser capaz de atuar em conjunto, em convergência. E eu trago também um conceito interessante que é do DCDC, do Reino Unido, que ele mostra a extrapolação do multidomínio para outras expressões do poder nacional. Então, isso não está simplesmente nas Forças Armadas. Então, mais do que operar em conjunto, existem outras coisas que têm que ser vistas quando a gente fala sobre multidomínio. Então, é de uma grande complexidade. Outros assuntos que a gente anda estudando também é a parte do domínio marítimo, principalmente do domínio marítimo no contexto contemporâneo, e eu trago essa figura para os senhores porque essa é uma figura que nem sempre está muito na nossa cabeça, essa interdependência entre os domínios, né? Então, às vezes na Marinha a gente pode cair nessa armadilha, né? Porque a gente tem fuzileiro, a gente tem força aeronaval, a gente tem navio, opera debaixo d'água, é cliente do setor espacial, tem guerra cibernética, opera o litoral, o fuzileiro projeta poder. Então a Marinha é uma força multidomínio, e não é bem por aí, a gente não pode cair muito nessa armadilha. E junto a uns estudos também do professor Milan Vego, que faz essa separação de operações no litoral e operações em mar aberto. Então, ele mostra algumas coisas nesse ambiente contemporâneo. Hoje existe uma grande complexidade dentro do ambiente marítimo em relação a isso, e aí ele faz essa separação teórica.
Por último, eu trago também aqui a parte de o tema superioridade cognitiva. Então, que é basicamente o somatório da parte ofensiva e defensiva, da guerra cognitiva e da resiliência cognitiva. Então, basicamente, seria considerado, na teoria, um sexto domínio. Então, ele tem uma complexidade extra, porque envolve muita dimensão informacional e humana. Mas o que eu quero tirar aqui para os senhores é exatamente mostrando todas essas expressões de poder diplomática, informacional, militar e econômica, essa transversalidade do domínio cognitivo. O domínio cognitivo ele é uma coisa em si, mas ele também é um multiplicador de capacidades nos outros domínios. Então, o domínio cognitivo ele tem sido bastante estudado. Então, hoje tem um trabalho corrente no MCDC sobre isso, para estabelecer uma doutrina e conceitos multinacionais sobre guerra cognitiva e domínio cognitivo. Então, e aí quando a gente faz um diagrama de relações sobre superioridade cognitiva, isso eu diria que é um diagrama de primeiro nível, a gente já vê o tamanho da complexidade desse assunto. E esse assunto ele acaba nos remetendo à parte do contínuo da competição, dessa parte de competição contínua que acontece o tempo todo, pela parte política, diplomática, guerra econômica, fora a parte exatamente da guerra ofensiva e defensiva da guerra e resiliência cognitiva. E aí, já saindo da parte do primeiro bloco dos estudos de referência, a gente já passa aqui para os nossos fundamentos doutrinários. Então, a primeira coisa que eu queria apresentar para os senhores é o nosso ambiente operacional. Então, vindo de fora para dentro, a gente tem aqui o nosso entorno estratégico, que vai da Antártica até o paralelo 16 Norte, Mar do Caribe, parando no continente africano e até ali a parte oeste do continente americano. Então, são 55 milhões de quilômetros quadrados, é uma área bastante imensa, junto com a nossa área SAR de 14,5 milhões de quilômetros quadrados. E aí, passando para a parte onde a gente realmente tem a parte de soberania, a gente fala da Amazônia Azul, que são as águas jurisdicionais brasileiras, quando são 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Então, esse ambiente operacional, a Marinha divide em três. Ela divide no ambiente operacional marítimo, o ambiente operacional ribeirinho e o ambiente operacional terrestre de interesse naval. Então, nesses dois últimos, né, no ribeirinho e no terrestre de interesse naval, o multidomínio é mais claro para a gente. A gente sabe que essa interdependência entre domínios, ela basicamente, a própria geografia, a própria parte física dela mostra para a gente que isso já é. Agora, quando a gente está operando no nosso domínio primário, no mar, isso já fica um pouco mais complicado de ver. E aqui eu trago para os senhores hoje o conceito que nós estamos internalizando, os conceitos que estamos internalizando dentro da revisão da doutrina militar naval. Deixo claro que a gente acompanhou bastante os trabalhos da doutrina militar de defesa, e aí eu não digo se isso aqui é o melhor ou o pior, mas é o que a defesa está adotando. E em termos de interoperabilidade, o melhor de se fazer é falar a mesma língua. Então a gente importou essa figura e trouxe para cá os 5 domínios: aéreo, marítimo, terrestre, espacial, e esse domínio aqui, que é tudo que é o resto: eletromagnético, cibernético, cognitivo. Então, os domínios são exatamente os espaços físicos e não físicos onde as operações e tarefas vão ocorrer. E aí, os efeitos terão sentidos nas dimensões. Dimensão física, basicamente, vai tratar dos aspectos tangíveis e materiais, e a dimensão informacional e humana são um pouco mais complexas, porque aí elas acabam tratando dos aspectos intangíveis, percepção, aspectos sociais, então toda essa parte. E aí, voltando àquela parte de quando a gente opera no nosso domínio primário, a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de ver que a gente tem essa necessidade de multidomínio. Tiveram alguns estudos conduzidos principalmente pelos nossos fuzileiros em relação a operações litorâneas. Então, a gente acabou pegando esse conceito e trazendo para dentro da doutrina militar naval, fazendo da seguinte maneira: a gente pegou o nosso ambiente operacional marítimo e dividimos em 2 vertentes. Primeira vertente de águas azuis, que se trata das operações navais clássicas que estão longe dos pontos de apoio logístico fixo, ocorrem em alto mar, você precisa de grandes navios logísticos, meios navais de alta complexidade, e a gente acaba chamando isso de operações em águas azuis. E aí a gente fala da vertente litorânea. Então, a vertente litorânea, ela é a operação realizada na faixa de litoral e ilhas oceânicas.
Então, a gente traz exatamente esse conceito para lembrar a gente dessa necessidade de interoperabilidade de conjunto de multidomínio. Então, executado de forma integrada e sinérgica com meios terrestres e aéreos, também chamados de operações litorâneas. E aí, uma ressalva que eu gostaria de fazer aqui aos senhores é o que a gente considera que é litoral. Litoral não é uma faixa de 10, 15, 20, 50 milhas. Ela não se manifesta em termos de distâncias espaciais métricas ou de milhas. O litoral é uma parcela, uma faixa que abrange parcelas de domínio marítimo e terrestre, obviamente com seu espaço aéreo sobreadjacente, com tamanhos variáveis. O que diz o que é litoral para a gente? Isso é contextual. Depende da influência mútua e a interdependência entre os domínios. As características de geografia, relevo, impactos com atividades civis, isso é muito importante. E a gente também gosta de fazer essa separação do que é litoral e o que é linha de costa. Linha de costa realmente é a linha física que separa o território do mar. E o litoral é essa área variável. Então, outro conceito que a gente também traz para dentro da DMN é o conceito de contínuo da competição. Então, antes a gente estava parado na parte do espectro dos conflitos, onde a gente tinha os marcos de paz, crise, guerra ou conflito armado. Hoje a gente reconhece, pela complexidade do ambiente operacional e do mundo de forma geral, essa parte do contínuo de competição. Então, a cooperação, competição e conflito, ela pode ocorrer de diversas maneiras, com diversos atores diferentes, em tempos diferentes. Eu posso estar cooperando e competindo com o mesmo ator em coisas diferentes. Então, e aí a gente traz essa ideia de visão integrada do emprego do poder naval, onde a gente coloca a parte do contínuo de competição, o espectro dos conflitos, o nível de uso da força que a gente utiliza dentro desse contínuo, e aí a gente sobrepõe isso aos nossos campos de atuação. Então, os campos de atuação do poder naval é basicamente a defesa naval, que é a guerra clássica, a segurança marítima, que é que trata basicamente da boa ordem no mar, então normalmente está associada a atores não estatais, a diplomacia naval, que é basicamente mostrar bandeira e se mostrar crível para outras marinhas e outros países, outros estados, e o apoio às ações do Estado, que a própria semântica da expressão já diz o que é. E outra ideia interessante que a gente traz aqui é o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, um processo de tomada de decisão, num ciclo ODA, a gente sempre pensa no seguinte, bom, eu tenho uma operação, eu tenho um inimigo claro, eu tenho uma diretiva, eu tenho objetivos operacionais e eu vou fazer o meu ODA girar mais rápido do que o do meu inimigo. Mas aqui é diferente, porque quando a gente fala de contínuo da competição, o ODA está girando o tempo todo. Então, decisões têm que ser tomadas, às vezes, muito fora da crise e do conflito. Então, isso faz com que as forças tenham que ter uma consciência situacional e uma consciência situacional conjunta. Então, isso traz uma complexidade extra ao ambiente operacional. E aí, dando um zoom dentro do contínuo de competição, a gente tem aqui esse modelo linear de contínuo da competição, que está entre dois conceitos abstratos de paz pura e guerra total, que é basicamente tudo que ocorre entre o Nirvana e o Apocalipse. Aqui. Então, a gente tem aqui a parte de competição econômica, diplomacia clássica, e basicamente aqui a gente está meio que fora desse papel. Então, vocês vejam que dentro do contínuo da competição existem papéis que transcendem os das Forças Armadas. Então, o nosso começa ali no final da diplomacia clássica, e aí vem os conceitos de guerra e ameaça híbrida, zona cinza, então, aquelas coisas que não se sabe muito bem o que está ocorrendo e qual ator, quem é o seu adversário. Eu dou muito o exemplo do Mar Vermelho. A gente tem ali Mar Vermelho, proteção de linhas de comunicação marítimas, ataques dos Houthis do Iêmen ao tráfico mercante. Então ali, a gente não sabe o que é muito bem, porque ali é uma guerra de proxy, uma guerra de procuração, que ataca navios de qualquer nacionalidade, que a gente tem que ir lá fazer operações de segurança marítima com caráter de defesa naval. Então, a complexidade é essa. Então, acho que colocar as coisas em caixa hoje ajudam a gente muito pouco. A gente precisa ter essa flexibilidade cognitiva para poder definir o contexto de cada operação que a gente precisa ir. E aí eu trago também a parte dos campos de atuação e tarefas básicas. Isso aqui isso é consumado dentro dos nossos fundamentos doutrinários, documento 2023. Então, esses são os campos de atuação do poder naval, que a gente está na defesa naval, que eu já repeti, que estava lá no contínuo de competição, e essas são as nossas tarefas básicas. Negar o uso do mar, projetar poder, controlar águas marítimas e águas interiores, realizar proteção marítima, que é a parte de segurança marítima, já na parte de law enforcement, de uso da força, e outras que são menores, que acho que
a gente não pode, não são menores, mas elas não são pro escopo desse fórum. E por que eu estou mostrando isso para os senhores? Cada sobreposição de um campo de atuação com as tarefas básicas gera uma lista de efeitos. Então, existem 4 tabelas dessa, uma para cada campo. E por que eu estou mostrando para os senhores? Em termos de interoperabilidade, de conjuntez, é extremamente importante que um comandante operacional que não seja da Força Naval entenda o que ele pode esperar da sua Força Naval componente. Então, quais são os efeitos que a Marinha do Brasil pode gerar no campo da defesa naval? Então, eu destaco alguns aqui que tem muito a parte de interoperabilidade e essa parte de multidomínio. Então, área terrestre, controle de área terrestre de interesse naval, neutralização de alvos de interesse militar, para usar influência ao ambiente informacional. Então, assim, é bastante importante que a gente consiga entender as nossas doutrinas. Obviamente que a gente não vai falar a mesma língua em tudo. Existem as peculiaridades de cada força, mas é importante que a gente pelo menos saiba, em termos de efeito, o que uma força pode gerar para outra e como é que a gente pode multiplicar isso na parte de multidomínio. Aqui eu trago, a gente está fazendo uma repaginação de taxonomia em relação a como a gente chama as nossas operações, né? Na FAB vocês têm as ações de força aérea. A gente tinha as operações de guerra naval, as atividades de emprego limitado da força e as atividades benignas. Hoje, o que a gente está fazendo é tirando isso das caixas, que desassociam isso do nível de uso da força, e colocando isso como simples operações, ações e atividades, como um grande cardápio para que o planejador, decisor, ele saiba qual é a melhor operação que ele pode utilizar em um determinado contexto. Isso indo para os campos de atuação do poder naval, convergindo para gerar alguns efeitos. E aí, o que eu queria mostrar, na verdade, aqui para os senhores, é que quando a gente foi fazer essa renomeação de essa remodelação de taxonomia, a gente acabou encontrando algumas operações que elas não se enquadravam exatamente nem em operações, nem em ações, nem em atividades. E qual foi a solução que a gente encontrou para isso? Chamar elas de formas transversais de emprego do poder naval. E aí, isso aqui, e quais foram elas que a gente encontrou lá? Guerra cibernética, guerra eletrônica, assuntos civis, operações de informação, operações psicológicas e de simulação. E aí, algum observador atento, alguém que seja especialista em operações de informação, vai me dizer, mas essas são as capacidades relacionadas à informação. Sim, são. Mas o que a gente quer trazer com isso aqui? Normalmente, esse assunto ele fica lá na Delta 8. Ele fica sempre encapsulado dentro da operação de informação. A gente quer tirar isso e fazer com que elas sejam uma entidade em si, que a gente pense nelas de maneira diferente, com aquela ideia de multiplicar o poder nos outros domínios. Então, as características que a gente encontra nessas formas transversais é que elas podem atuar integradas às outras operações, ações e atividades, elas são capazes de moldar percepções, decisões e comportamentos, elas podem gerar efeitos, elas normalmente geram efeitos nas dimensões humana e informacional, dispensam prioritariamente o uso direto de armamentos, possuem alta permeabilidade e impacto multidomínio. Isso faz com que a gente reforce a necessidade de integração e adaptação tanto da força naval quanto das outras forças, entre nós e as outras forças. E aí eu parto aqui para o último bloco da apresentação, que aí eu trago algumas outras considerações, que talvez sejam tema de discussão em alguma mesa, e eu acho que é uma contribuição nossa para o seminário. Em relação a documentos estratégicos que falam de multidomínio e interoperabilidade. Então, hoje a gente tem 3 principais. Na Marinha, a Estratégia de Defesa Marítima. No Exército, o Conceito Operacional de Operações de Convergência 2040. Na Força Aérea, a Concepção Estratégica Força Aérea 100. Então, eu queria fazer algumas reflexões sobre isso. A gente tem alguns aspectos positivos aqui. Que é a parte de amadurecimento dos conceitos, essa atualização de emprego, a gente reconheceu já que a gente necessita atualizar o nosso emprego das Forças Armadas diante da complexidade desse ambiente operacional multidomínio e esse crescente entendimento sobre necessidade de interoperabilidade. Existem algumas dificuldades, tem, nesse caso, uma dificuldade externa, que não existe um conceito consagrado de que isso aqui é multidomínio, existem vários conceitos dos quais a gente bebe de fontes diferentes, e uma dificuldade interna é o desenvolvimento paralelo de conceitos interrelacionados. Então, a gente está falando da mesma coisa, mas cada um sentado no seu lugar, escrevendo a sua visão do que é o multidomínio.
Então, talvez a gente precise repensar alguma coisa sobre isso. As consequências que a gente tem aqui é que a gente pode gerar entendimentos estratégicos e doutrinários distintos, e isso vai na contramão da interoperabilidade no multidomínio. Podem haver desalinhamento ou entraves para um desenvolvimento doutrinário conjunto. Podem acontecer lacunas e superposições de responsabilidades, então pode ser que a gente esteja desenvolvendo ou vendo a necessidade de desenvolver a mesma capacidade para forças diferentes quando a gente podia segregar isso. São coisas a se pensar. E ações coordenadas e, por conta disso, uma ineficiência na aplicação de recursos. E aí, eu vou trazer esse assunto porque é uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu li num documento estratégico o seguinte: a força estava na parte de fatores críticos e premissas. A Força Naval tem capacidade restrita de defender as águas jurisdicionais brasileiras. E aí, qual a solução que encontrava nesse documento? Então, vamos agregar capacidades à Força Terrestre e Aérea. Falei, tá, beleza. Então, isso tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é que a gente vê essa necessidade de agregar capacidades de operar no multidomínio, mas o aspecto negativo é esquecer que a força do domínio primário também tem capacidades a serem desenvolvidas e ninguém avisou para ela que ela tem uma capacidade restrita. Então, por quê? Isso é uma coisa que a gente precisa sentar junto e ver qual a capacidade que eu preciso que a Força Aérea, que o Exército tem, o que eu não consigo, porque falando em atributos de capacidade do PMAI, doutrina, organização, pessoal, educação, material, adestramento e infraestrutura, ninguém está mais pronto para preencher letras do que a própria força do domínio primário. Então, se eu não tenho material, mas eu tenho um DOPEAI ali. Então, você me compra o material que a capacidade está pronta. Fora do domínio primário, você tem que desenvolver o DOPEMAI inteiro. Isso é muito mais caro. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, às vezes, pensar o que a gente está falando e sentar junto e definir. Olha, realmente isso aqui foge do meu escopo. Eu acho que isso aqui é papel de Força Aérea, isso aqui é papel de Exército. Outro assunto que eu queria trazer também, que esse é um assunto bastante polêmico, sobre o conceito de A2AD, que é o anti-acesso e negação de área. Bom, isso aqui não tem fórmula, não é certo, não é errado, isso aqui são apenas reflexões. Então, o conceito de A2AD, de anti-acesso e negação de área, ele é uma estratégia simplesmente de defesa em profundidade e camadas que impede que algum adversário acesse o seu território, então você nega ele a presença e nega o acesso. Então, a primeira coisa é que essa é uma estratégia que ela não é declaradamente assumida por país nenhum. Então, esse é o primeiro ponto. Existe também a parte de comunicação estratégica do que a gente está dizendo. Quando eu falo assim, eu faço A2AD, isso carrega junto uma gama de conceitos e talvez de atitudes. Isso comunica. Então, isso é uma concepção elaborada pelos Estados Unidos para os seus inimigos, para os seus adversários. E aí, ele sim faz o anti-A2AD. Então, assim, não tem ninguém no mundo que assuma, eu faço A2AD. Isso demanda... Isso é uma coisa cara. Isso é uma coisa muito cara. Então, assim, quando a gente diz assim, a gente vai fazer A2AD, a gente tem que saber o que a gente está falando em termos de a gente vai investir nisso, porque isso é caro. Então, isso demanda integração com outras estratégias nacionais. A gente não tem exatamente uma identificação de adversário claro para dizer assim, eu vou negar a esse aqui. Então, no caso dos Estados Unidos, ele tem por quê? Porque ele tem duas premissas. All Access Domain e Freedom of Navigation. Então, ele quer estar em todos os domínios, o tempo todo. Então, por isso ele faz o anti-A2AD. E aí ele dá o nome, igual célula vermelha, confronto de Estado-Maior. Bom, eu quero isso, ele quer o oposto. E também tem a parte geográfica. Os senhores viram, eu mostrei para os senhores a parte do nosso ambiente operacional marítimo. Fazer um anti-acesso e negação de área do Oceano Atlântico, não vou nem falar no Oceano Atlântico, mas nas águas jurisdicionais brasileiras, eu diria que é um projeto babilônico. Então, eu acho que a gente pode até fazer o quê? Incorporar aspectos positivos desse conceito e sem precisar utilizar o termo A2AD e dizer, olha, a nossa defesa vai ser feita assim. A gente está construindo um conceito operacional agora que tem essas características. Agora, não adianta o Exército dizer que faz, a Marinha dizer que não faz, a Força Aérea acha que é mais ou menos. Não pode ser assim. A gente vai ter que sentar e dizer, olha só, a gente vai fazer um A2AD modificado, a gente vai fazer um A1, não sei. Mas eu acho que quando a gente fala de multidomínio, a gente precisa ter essa ideia de não só operar, mas resolver as coisas juntos também.
E, por último, queria trazer para os senhores aqui, apenas em caráter de informação, nós temos na EGN, no curso de Política e Estratégia Marítima, nós temos um grupo hoje na disciplina Processo de Tomada de Decisão, que se encontram presentes aqui, que estão estudando o tema Operações Navais em Ambiente Multidomínio. Então, o objetivo seria um incremento de capacidade para atuação integrada e eficiente da Força Naval, e o objeto de estudo deles é bastante desafiador, que são capacidades associadas a tecnologias emergentes, principalmente no domínio espacial e cibernético, eletromagnético cognitivo, no horizonte temporal até 2040. Então, prever em 15 anos as tecnologias, eu acho que é um trabalho bastante difícil, mas eu queria só fazer essa ressalva para mostrar o esforço da Marinha na parte de operações em ambiente multidomínio. E era isso que eu tinha para passar para os senhores. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradecemos ao capitão de fragata Dimitri Cônsul Mota do Carmo pelo conhecimento disponibilizado e convidamos a retornar ao seu assento. Dando continuidade às apresentações, convidamos o Coronel de Comunicações, Marcelo Gomes da Silva, assessor do Comando de Defesa Cibernética, a iniciar sua exposição sobre o tema A Cibernética e as Operações Multidomínio. Seja bem-vindo. Reforçamos que aqueles que desejarem fazer perguntas ao palestrante preencham o formulário e entreguem a um de nossos assistentes, ou acessem o QR Code que se encontra na pasta do seminário. Bom dia a todos, sou o Coronel Gomes, do Comando de Defesa Cibernética, trabalho na assessoria de cibernética no Estado-Maior Conjunto, né, o recém-criado Estado-Maior Conjunto, lá do Condeciber. É um prazer estar aqui, receber esse convite, né, falando agora em nome do comandante de Defesa Cibernética, General Corrêa Filho, que assumiu recentemente lá o comando. Então, agradeço aí a oportunidade, o comando agradece a oportunidade de estar presente aqui nesse seminário muito importante aí para a nossa doutrina e os planejamentos estratégicos. Eu vou iniciar aqui, eu coloquei aqui um tema, operações cibernéticas no multidomínio, né? Apesar do tema que foi dado para mim ser diferente, mas acredito que a gente tinha que falar de operações cibernéticas primeiro, para poder entender como ela é aplicada no multidomínio. E como eu dei uma olhada na audiência e vi que ela é bem mista, né? Bem assim, tem várias origens, então pode ser que muita gente não saiba o que é, quais são os conceitos de cibernética, o que são operações cibernéticas, para depois falar de alguma coisa do multidomínio. Então, quis fazer uma apresentação bem didática, né? Então, a primeira parte da apresentação são conceitos, né? Então, o primeiro conceito que vem à cabeça é espaço cibernético, né? Que é um espaço virtual onde as informações transitam. Então, tudo ele é o mundo inteiro, né? Vai todas o espaço virtual onde são transmitidas informações, onde passam dados, então é chamado de espaço cibernético. Então, ele não existe uma área restrita. Então, já tem esse entendimento que o espaço cibernético ele não é restrito a uma determinada área, ele é mundial. Né? Então, temos cabos submarinos, satélites, temos vários sistemas de comunicação, banco de dados, e servidores, e etc. Outro conceito é capacidade cibernética. O comandante aqui falou muito de capacidade, então a capacidade cibernética é a aptidão para emprego das ações cibernéticas. Então, eu ter o pessoal, o material, né, para poder, até o Domepai, que ele falou, né, para poder executar ali ações cibernéticas. Né? E as ações cibernéticas, o que seriam? São ações realizadas no espaço cibernético por pessoal especializado, né? Deixa eu ver aqui o apontador, não está aqui. Pelo pessoal especializado, que visam contribuir à consecução de objetivos militares. Então, aqui eu estou falando já em ações cibernéticas, nível defesa, né, e guerra cibernética. Então, o pessoal especializado, não é qualquer militar, não é qualquer elemento que vai fazer uma ação cibernética. Ele tem que ter um treinamento, tem que estar preparado para fazer isso.
E, por último, né, operações cibernéticas, que são os empregos das ações cibernéticas para atingir objetivos e efeitos no espaço cibernético. Esse efeito, ele pode ser cinético ou não cinético. Tá? Então, uma ação cibernética no espaço cibernético, ele pode ser inicialmente não cinético, mas pode causar um efeito cinético no terreno. E essas operações cibernéticas, que aí buscam atingir os efeitos no espaço cibernético ou por meio dele, pode ser operações defensivas ou operações cibernéticas ofensivas. Então, agora a gente vai ver quais são as operações cibernéticas defensivas e quais são as operações cibernéticas ofensivas. Então, aqui nesse diagrama, nós temos as operações cibernéticas defensivas, medidas de defesa interna, que elas integram ali o isolamento, contenção, neutralização e a recuperação, e ações de resposta. E na parte de operações ofensivas, nós temos dividido ali alguns exemplos: a manipulação, exfiltração, degradação, interrupção e destruição. Então, veremos cada uma delas, né, a seguir. Então, as operações cibernéticas defensivas, o objetivo, neutralizar a ameaça de um oponente específico ou retomar uma rede comprometida a um estado seguro e funcional. Então, essas ações defensivas, ela não é só se proteger do ataque do inimigo, eu tenho que proteger as minhas redes. Então, eu executo ações na minha rede, né, como se fosse uma auditoria, para que eu prepare ela para que o inimigo ele não consiga degradar a minha rede ou até mesmo destruir. Dentro das operações cibernéticas defensivas, essas medidas de defesa interna, que a maioria das ações serão de medidas de defesa interna, né, que ela visa ali uma busca proativa por ameaças avançadas ou persistentes. O que seriam ameaças avançadas e persistentes? São as APTs. Essas APTs, elas são desenvolvidas, né, por agentes e elas se infiltram na rede, ficam na rede. Nós não sabemos que ela está dentro da rede, dados são exfiltrados dessa rede e ela sai e exfiltra dado, sai e a gente às vezes nem sabe o que está acontecendo. Então, ou elas executam alguma ação dentro da rede que possa causar algum efeito não cinético, né? Então, é interessante que essas APTs, existem, estão por aí, né, 33, 41 e etc., e elas precisam ser combatidas, né? Então, dentro das nossas medidas de MDI, nós temos que buscar essa ameaça dentro das redes da defesa e proporcionar ali as contramedidas e respostas internas para mitigar esses efeitos, ou até mesmo impedir que ela atue dentro da rede. Conhecido o tipo de APT e estudando ela, eu posso impedir, configurar os meus sistemas para que eles não sejam afetados por esse tipo de ameaça. Outras medidas, né, de defesa interna, né, então, caso eu tenha uma ameaça que ela consiga atacar a minha rede, né, então eu tenho medidas de isolamento, que é uma medida que quase todas, até empresas, né, realizam o quê? Foi atacado. Eu tenho que isolar a rede. Então, o isolamento ele vai bloquear as linhas de comunicação entre o adversário e o sistema afetado, para que ele não continue atacando o meu sistema. Realizar a contenção depois. Então, impedir que a atividade maliciosa amplie seu alcance. Então, ela está dentro da minha rede. Eu isolei. Eu tenho que isolar e aí eu vou contentar, vou procurar ver se ela realmente foi isolada. Então, se não foi, eu tenho que conter aquela... tem que manter ela isolada para que ela não se expanda dentro da rede. Neutralização.
a atividade maliciosa permanentemente incapaz de continuar afetando as partes dos sistemas informacionais. Então, a neutralização é resolver o problema ali, né, daquela... Você fez o isolamento, a contenção, agora eu vou eliminar aquela ameaça de dentro da minha rede. Então, essa aí é a neutralização. E, por último, a recuperação. Então, todo o ataque causa algum dano, algum problema. Então, eu tenho que remover e mitigar os efeitos dessa atividade maliciosa dentro da minha rede, para que depois eu pegue o sistema, né, para poder restaurar a funcionalidade dela. Então, senhores e senhoras podem verificar que a quantidade de ações aí de medidas de defesa interna, quando a gente sofre um ataque, além dessas, tem outras atividades. Mas, em suma, um exemplo aí, são essas 4 aí as principais. Então, são medidas que demandam tempo, né, que a gente tem que fazer um estudo, tem forense e etc. Tem bastante coisa que acontece. E, às vezes, isso chama a atenção uma coisa, é o plano de contingência, plano de contingenciamento. Se acontecer alguma coisa na minha rede, que eu vou fazer? Qual é o plano 2? Né? Qual é o meu plano número 2? Que contingência que eu vou usar? Quem é o dono daquele ativo? Quem é que eu vou acionar? Qual é o material que eu vou usar para substituir aquele? E isso tem que ser muito rápido. Então, nesse plano de contingenciamento, você tem que colocar quem é o responsável, quem vai fazer, que material que tem, esse material é nacional, não é nacional, o país que eu estou tendo o conflito ou tendo alguma crise, ou alguma coisa, ele é dono, detentor desse material, ele não vai fornecer para mim. Então, se ele atacar, eu fico sem. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração numa análise de risco ali dentro do plano de contingenciamento. Tá, ok? E outra operação cibernética defensiva é a ação de resposta. Essa ação, elas são ações tomadas externas à porção do espaço cibernético defendido. Então, assim, mas você falou no início que o espaço cibernético ele não tem uma delimitação. Realmente, não tem. Mas acontece assim, que a ação de resposta, eu sofri o ataque, ou eu descobri que alguém está querendo me atacar, e aí eu vou realizar uma ação de resposta contra esse oponente. Só que esse oponente ele não está no espaço delimitado por um TO ou por ele pode estar em outra região do país ou do próprio território nacional, né? Pode ser extraterritorial, pode ser na China, na Rússia, na África, né? Na própria América do Sul. Então, pode estar esse oponente pode estar atuando de um determinado local. E também é muito difícil, já vou adiantar, é muito difícil atribuir da onde está vindo. Né? Porque quando você faz o caminho inverso, né? A gente tem que descobrir, ele passa por vários caminhos e tenta anonimizar da onde partiu aquele ataque. Né? Então, é complicado também dizer, foi fulano, foi ciclano, foi João, foi José, então é difícil. Tá? Então, essa ação de resposta também esbarra em lei. Né? Então, temos que ter uma legislação em que eu possa executar essa ação de resposta. Né? No dia a dia normal hoje, eu não posso executar uma ação de resposta, porque eu não tenho uma lei que diga assim, você, se for atacado, você pode responder. Né? Alguns, por exemplo, a OTAN, ela tem uma lei que diz que pode fazer uma ação de resposta. Né? Então, no Brasil, nós temos que seguir as leis normais, né? Seguir, pedir autorização, etc., para tentar descobrir de onde veio esse ataque. Terminado ali as operações defensivas, vamos partir para as operações ofensivas.
né? Então, o objetivo é projetar poder no espaço cibernético de interesse. Então, existe um conceito de espaço cibernético de interesse, que é o espaço cibernético onde eu estou atuando, né? Então, às vezes, o TO é um espaço cibernético de interesse, né? E, por meio das ações tomadas em apoio ao comando operacional ou objetivos nacionais definidos por arcabouço jurídico vigente. Então, esbarra de novo no arcabouço jurídico. Então, estou em conflito, porque uma ação ofensiva ou a própria ação, uma ação exploratória, eu posso derrubar sistemas que são necessários para a população, tanto nacional como não nacional. Então, ele tem um efeito, pode ter um efeito colateral que nós não esperamos, ou que esteja no risco, mas pode ocasionar outros tipos de dano, né? Então, a operação ofensiva, ela precisa ser muito bem estudada e ter autorização para ser feita, né? Não é assim, eu já descobri, eu vou fazer uma ação exploratória em determinada rede, de repente eu derrubo aquela rede, vamos dizer, uma rede de transmissão de energia, o país fica todo apagado. Quem foi que fez isso? Não, foi o camarada ali que fez. Então, ele não tem essa liberdade de ação de fazer uma ação ofensiva, né? Assim, ele tem que ter um arcabouço jurídico vigente, né, para poder executar ações ofensivas. Mesmo em combate, mesmo em conflito, ali dentro da lei contínua de competição, a gente tem que analisar os riscos daquele ataque cibernético, né, tanto em qualquer tipo de sistema, bancário, e etc., uma infraestrutura qualquer. As operações cibernéticas ofensivas. Então, alguns exemplos, aí já dá para começar a ver como é que essa ação cibernética ela vai convergir dentro do multidomínio com outros entes do multidomínio, né? Então, temos ali a manipulação, que é controlar, mudar ou comprometer a integridade de informações, sistemas ou redes adversárias, de modo a apoiar objetivos do comando. Então, eu já estou no campo cognitivo informacional, na dimensão informacional, a manipulação. Posso também estar apoiando ali, fazer uma manipulação de radar. Então, eu estou apoiando ali a defesa aeroespacial, né? E aí por diante. Exfiltração, reunir, transferir ou obter a posse de informação através de acesso não autorizado. Então, isso aí é complexo. Essa exfiltração, eu coloco um APT, como eu falei, ou entro num determinado sistema ou rede e fico copiando os dados, exfiltrando dados, e para poder apoiar ali a parte da inteligência. Mas, né, ou até mesmo a inteligência cibernética, para eu poder preparar um ataque, vou fazendo exfiltração de dados, vou reconhecendo o ambiente que eu estou, ou fazer apoiar ali a parte de inteligência. Então, isso aí esbarra em legislação também, né? Então, assim, a exfiltração e acesso não autorizado. A degradação, negar acesso ou a operação de um ativo através da redução do nível de sua capacidade ou desempenho, né? Então, eu vou degradar aquela rede, eu vou fazer um ataque DDoS ou alguma coisa, ele vai diminuir ali a capacidade dele de resposta. Um sistema de comunicações do inimigo, posso fazer um ataque DDoS, ele vai perder um pouco a capacidade de comando e controle dele, ou vai perder totalmente. Então, são coisas que podem ser feitas para ajudar. Então, eu já falei, de convergência, né, a parte pode ser operações tanto terrestres como aéreas, como navais, eu fazer uma degradação do sistema de controle, comando e controle, convergir a operação com um ataque cibernético, eu consigo ampliar o poder de combate de um daqueles domínios, né? Por último, a destruição, negar o acesso à operação de um ativo completamente ou de forma irreparável. Eu faço um wiper, né? Faço um ataque wiper, eu limpo todos os dados do inimigo, do radar dele, e fazer um ataque desse, eu consigo destruir o sistema dele.
né? Se você for atacado e fizer uma limpeza de todos os dados que você precisa para rodar aquele sistema, ele é um ransomware ou outro tipo de ataque, né? Que ele pode... Um exemplo de destruição foi aquele Stuxnet, né? Que ele destruiu lá uma centrífuga lá da usina nuclear. Foi um ataque cibernético, e causou uma destruição, né? Então, isso aí também pode ser utilizado nas operações ofensivas. E aonde a cibernética vai atuar? Né? Aonde eu consigo, as operações cibernéticas, elas transitam, né? Eu transito pela camada física, lógica e ciberpersona. Eu vou explicar cada uma delas através desse desenho aqui. Vamos começar pela camada da rede física. Então, a rede física, o componente geográfico, né? Então, todo o componente geográfico, toda a parte física que tem cabeamento, que eu já falei, é o cabo submarino. Então, para quem não sabe, né, a maioria já sabe disso, mas quem não sabe, nós temos os cabos submarinos que chegam no Brasil, cerca de 85%, 90% da internet, da transmissão, não só a internet, transmissão de dados, são feitos por esses cabos submarinos. Não é por satélite. Então, muita gente acha que é por satélite, mas não é. É tudo por fibra ótica do cabo submarino. Então, esses cabos submarinos, até a Marinha do Brasil está trabalhando nisso, que é um ativo importante de ser defendido. É onde eles chegam, esses cabos submarinos, porque se a gente perder conectividade no cabo submarino, a gente fica praticamente sem as comunicações com outros continentes ou com o mundo, né? A gente sai da rede. Então, essa infraestrutura física, essa rede física, é a infraestrutura de rede, hardware, né? E etc. Tá? Então, toda ali, servidores, etc. Então, essa rede física, essa parte aí, ela pode ser atacada por um ataque de comandos ou forças especiais em redes, né, infraestrutura de rede, hardware, um cabo submarino, um servidor e etc. Pode ter um ataque físico nesse assim como pode ser atacado um radar ou um outro sistema, um sistema de controle aeroespacial também pode ser atacado. Depois vamos à rede lógica, né? Aí a rede lógica ela já está dentro, já está no espaço virtual, já, né? Então são ali os endereços IP, softwares, os números binários, etc. Então tudo o que está circulando dentro da rede, nas camadas, para quem trabalha, nas camadas ali dentro da rede, né? Tem uma camada física, já falando agora em TI, temos então uma camada lógica ali, que é de parte de transporte, etc., onde roda ali toda a parte do software. Então, essa rede lógica. Então, ele atua também nessa rede. E ciberpersona. Esse aí é um conceito que é uma identidade virtual. Não é uma pessoa, é um ente virtual, né? Agora, com IA, nós temos os agentes de IA, né? Temos ali as IAs generativas e temos agentes de IA, que esses são criados no ambiente virtual, eles podem realizar ataque, realizar coleta de dados e etc., mas ele não é uma pessoa, ele é uma entidade virtual, né? E ali temos ali um indivíduo, o grupo, ele pode ser um indivíduo, pode ser um grupo, pode ser qualquer coisa ali que ele deseja ser, né, sendo identidade virtual, né? Então, ciberpersona. E aí, feito toda essa parte introdutória, vou falar um pouco ali agora das operações cibernéticas do multidomínio. Então, nós temos aqui os 5 domínios lá, previstos ali na doutrina militar de defesa, né? Então, já atualizei ali, que aquele eletromagnético, cibernético, cognitivo era só cibernético, e agora ele está integrado com eletromagnético e cognitivo. Eles têm um relacionamento muito grande, o eletromagnético, o cibernético e o cognitivo, né? Justamente pelo aquele lá no anterior ali, mas nós temos esse domínio, né?
Então, o domínio onde está o cibernético, ele é transversal ao marítimo, ao espacial, ao aéreo e o terrestre. Ele atua em todos eles, ele contribui. Então, eu posso contribuir com qualquer tipo daquelas operações cibernéticas em qualquer um desses domínios. Eu posso convergir esforços. Às vezes, eu posso fazer a conversão de esforço do eletromagnético, cibernético e cognitivo, que é um domínio, com o marítimo e espacial ao mesmo tempo, ou com marítimo e espacial, ou aéreo, marítimo e terrestre ao mesmo tempo. Então, isso depende de um planejamento detalhado do que tem que ser feito no Estado Maior. Né? E essas operações cibernéticas multidomínio são transversais, elas causam efeito, né, nas dimensões humana, informacional e física. São efeitos cinéticos e não cinéticos. Então, assim, o domínio cibernético agora, que eletromagnético, cibernético e cognitivo, ele causa, né, ele contribui com os outros domínios, é transversal a todos os outros domínios e contribui para causar o efeito cinético ou não cinético nessas 3 dimensões. Então, quais são as possibilidades da capacidade cibernética, né, que está coberto ali? As possibilidades. O que eu posso esperar ali da capacidade cibernética? Realizar operações ofensivas e defensivas, que eu falei anteriormente, cooperar com a produção do conhecimento de inteligência, então a fonte cibernética de inteligência, atingir infraestruturas críticas, isso aí isso demanda todo aquele estudo que eu falei anteriormente. Eu não vou fazer uma ação numa infraestrutura crítica do inimigo sem ter uma ação legal, ou ter uma lei ou alguma ordem judicial para fazer isso, né? Mesmo até em caso de conflito, porque eu tenho que levantar, como eu falei anteriormente, eu tenho essa possibilidade, porém eu tenho que estudar quais são os riscos, os efeitos e os efeitos jurídicos dessa ação que eu vou tomar. Né? Além dessa contribuir com a manobra informacional, então fazer aquela moldagem, você modelar o ambiente operacional, está ali dentro, ali, contribuir com a manobra informacional. Então, convergir esforços ali dentro da dimensão informacional com os outros domínios. Cooperar com a segurança cibernética, então eu estou falando aqui de defesa cibernética, a segurança cibernética ela está um nível acima, pela doutrina. E essa segurança cibernética ela envolve as infraestruturas críticas do país. E dentro das infraestruturas críticas do país, nós temos que ter condições de contribuir para a defesa dessas infraestruturas críticas. Por isso que a gente executa exercícios, um exercício anual, né, que é o Guardião Cibernético, que ele busca essa cooperação aí com a segurança cibernética. Cooperar com esforço de mobilização, então, nós temos que saber dentro do país quem são aquelas pessoas que podem contribuir, né, num caso de conflito ou crise, ou contribuir para a defesa cibernética do país. Então, tem vários militares, vários ex-militares, estudantes, universitários, etc., que eles podem contribuir nesse esforço de mobilização. Temos que ter um banco de dados, um mapeamento do pessoal que pode contribuir. Realizar ações contra oponentes mais fortes, então isso aí, a cibernética proporciona isso. Então eu tenho um oponente muito mais forte que eu, mas se eu tiver uma capacidade, eu posso degradar algum sistema dele com a capacidade cibernética, mesmo ele sendo mais forte. E menor custo para realizar as ações. Então, assim, a cibernética, você com custo baixo, você causa um estrago enorme no oponente, sendo que também tem o custo de vidas, né? Então, assim, você faz uma operação cinética, às vezes vai mandar uma patrulha, vai mandar um caça, vai mandar um navio ou determinado,
pode ser que ele seja atingido pelo inimigo e vai morrer bastante gente. Você pode, às vezes, fazer um ataque cibernético que vai ter o mesmo efeito, ou um pouco, quase o mesmo efeito que era desejado, com menor custo e com menor custo de tudo, né? De dinheiro e de vida. Né? Porque preparar uma pessoa para poder atuar, ela demanda muito tempo essa capacitação. Então, você perder um combatente, perder um piloto, é muito caro, né? Para a força, porque ele demorou ali tanto tempo, tanta capacitação, e num combate ele foi abatido, perdeu. Né? Então, para fazer uma ação que poderia ser feita com outros meios. Por isso que é importante essa operação multidomínio, que a gente desenha qual é o domínio, qual é a convergência daquelas capacidades para poder fazer uma ação decisiva ali no ponto decisivo. E quais os desafios que a gente visualiza no emprego das operações cibernéticas no multidomínio? Então, são 7 desafios que eu levantei. Um é integração e sincronização. Então, coordenar as ações em tempo real entre diferentes domínios. Isso é muito difícil, né? Então, até mesmo isso aí já leva à tecnologia disruptiva. Então, eu tenho o quê? Um IA. Será que um IA, uma inteligência artificial desenvolvida para o multidomínio, ela não pode ajudar a facilitar essa integração e sincronização de todos aqueles alvos que são levantados no planejamento operacional? Sim, acredito que sim. Compartilhamento de informações também, aí já bate IA também, né? Porque assim, necessidade de comunicações seguras e confiáveis e da capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados de diferentes fontes. IA, de novo, computação quântica, comunicações quânticas. Então, isso é importante a gente desenvolver, pensar nisso. Né? Então, a gente, no Condecível, já está pensando na integração da IA com a parte de cibernética, isso é importante. Porque o volume hoje que a gente gera de dados é muito grande. Então, você está verificando, olhando a rede com um sistema de vigilância ali, um sistema que a gente chama de CIEM, uma ferramenta tipo Splunk, que você vai fazer ali o monitoramento da rede, a quantidade de log que é gerado por dia, quantidade de eventos que acontece é absurdo numa rede corporativa qualquer. E como é que ele vai analisar qual é o mais importante e o menos importante daquilo ali e vai correlacionar dados? Que pode, algum daqueles logs, algum daqueles ataques que estão sendo feitos, eles têm coisas em comuns. Isso, a inteligência artificial provavelmente vai ajudar bastante nessa de identificar. Não, você tem que cuidar primeiro desse, ok? Tecnologia e recursos humanos. A constante evolução das ameaças exige investimentos contínuos em tecnologia de ponta. Aí, inteligência artificial e na formação de pessoal altamente qualificado. Aí vem um contraponto dessa formação do pessoal altamente qualificado. Então, o Brigadeiro Linhares serviu lá no Condecível, né? Então, ele viu que tem uma evasão muito grande. Então, quanto mais o militar vai ficando capacitado, ele vai ficando capacitado, ele é absorvido por multinacionais. Né? Então, no tempo que eu cheguei lá, uns 3 anos atrás, eu estava na ativa ainda, aí eu cheguei e me assustei, porque eu já tinha servido no Comando de Defesa Cibernética no início, né, em 2013, 14, 15. Depois eu retornei e já era Condecível. E aí eu vi uma evasão, tenente, um exemplo, dar um exemplo aqui desse caso aqui, desse desafio. Formaram 3 tenentes no IME, foram classificados no Condecível. 2 nem chegaram, ficaram pelo caminho, foram trabalhar no exterior. E um chegou, trabalhou 1 ano, pediu demissão e foi trabalhar na Microsoft. Um engenheiro militar que tinha lá foi trabalhar na Microsoft. Um tenente da academia da AMAN de comunicações foi para a Microsoft. Um sargento da Força Aérea foi para a Microsoft da Inglaterra. O Google,
ou é absorvido. Então, assim, e a gente trabalhando com o pessoal, a gente percebe o nível do pessoal é muito elevado. Então, é muito difícil a gente reter talentos. E a capacitação é muito cara, né? 30 mil, uma certificação, 30 mil dólares, não são 30 mil reais. Né? Então, uma capacitação, uma coisa, é muito caro. Então, vou capacitar aqueles militares. Tá? Então, a gente estava fazendo essa análise de risco com relação a essa capacitação, essa fuga, evasão de talentos, tentando minimizar um pouco isso aí. Mas a gente não consegue bloquear isso. Né? É um desafio. Outro desafio é os desafios legais e éticos, né, que eu já falei na minha apresentação. A atribuição de ataques cibernéticos é notoriamente difícil, o que levanta questões sobre direito internacional, a resposta a ataques e a delimitação de ações ofensivas e defensivas. Então, a legislação, a gente não pode sair atacando qualquer um, a gente tem esse entendimento. Né? Então, existe ali um desafio legal e ético. E isso aí, em caso de conflito, provavelmente serão feitos, será dado apoio legal, né? Mas dentro da ética, para a gente realizar operações cibernéticas. Resiliência e continuidade das operações. Então, a gente precisa se preparar desde já a proteger as nossas redes. Então, o principal, defensivo. Eu tenho que defender minhas redes, fazer auditoria. Né? O Condecibe ele tem feito isso em tudo que é lugar. A gente vai lá, faz auditoria na rede, sempre descobre alguma coisa que está errada e conserta e fica monitorando durante aquele evento, né? A operação e etc. Então, protegendo a rede, o acesso de adversários às plataformas, né? Do uso do dia a dia ou em operações. Complexidade da tomada de decisão. Então, devido a essa complexidade de informações e também, às vezes, o desconhecimento do decisor da capacidade de limitação do espaço cibernético, aí como a cibernética se entrelaça com os outros domínios, às vezes dificulta ali, se torna ali, as decisões não ficam. Demanda tempo, porque tenta entender para depois decidir, e aí vai ser difícil. Então, assim, os decisores eles precisam ter uma compreensão profunda das capacidades. Para isso, o Condecibe ele fez um estágio para os oficiais generais que poderiam ser os possíveis comandantes operacionais. Então, eles foram levados lá para o Condecibe, todos aqueles que são comandante de divisão de exército, de distrito e da Força Aérea, desculpa, são, acho que os comandantes de ala, ou não é mais ala, né, do Comai, ou os decisores, os do Comprep, né, então, foi feito um estágio. Esse estágio, ele levantou, esse estágio, ele buscou mostrar as capacidades cibernéticas, como é que elas atuam, num nível bem profundo, para que esses oficiais generais, quando assumiram um comando operacional, eles pudessem orientar o Estado-Maior o que ele precisa da cibernética para atuar no comando operacional, né? Aí eu não sei, até achei engraçada a manifestação, porque assim, eu sou filho de um oficial da Força Aérea, né? E, inclusive a placa dele está ali, eu tirei foto ali, que eu não tinha vindo na formatura dele. E eu não conheço, olha que interessante, né? Ficou bem complexo isso, e já estou na reserva. E a interoperabilidade, o último ali. Então, operações conjuntas ou combinadas com outros países, né, combinadas, a integração das capacidades cibernéticas pode ser um obstáculo significativo. Então, por isso, teve uma foto ali que a gente teve um exercício com o Reino Unido ali, tinha até a bandeira do Reino Unido e do Brasil, né? Era um exercício que a gente participou, então a gente já faz exercício combinado
com outros países para que tenha essa integração. E nós estamos com a equipe lá nos Estados Unidos agora, fazendo um exercício. Eu tive 2 semanas, um mês atrás, com outro exercício nos Estados Unidos, participando. Então, a gente tem vários exercícios combinados aí com a OTAN, com outros países, e para que tenha essa interoperabilidade. E estamos realizando também internamente, né, dentro do Ministério da Defesa, a gente busca esse exercício e estamos buscando fazer exercícios do Sistema Militar de Defesa Cibernética, que é a integração do esquadrão, do pessoal do CDKE e o pessoal do Exército ali, que a gente tem uma companhia de guerra cibernética, do Batalhão de Guerra Eletrônica. Então, a gente busca essa integração e o CD Ciber conjunto, ele vai coordenando ali essa integração. E alguns exemplos, né? Por último, é o último slide aqui. Então, exemplo aqui de operações cibernéticas multidomínio. Então, como eu citei ali anteriormente, a Declaração de Defesa Antiaérea. Então, ataques cibernéticos usados para cegar radares inimigos, desabilitar sistemas de míssil, abrindo caminho para aeronaves amigas. Agora, para eu poder fazer isso, eu tenho que ter essa capacidade. Eu tenho que ter uma equipe que saiba como é que funciona o sistema do inimigo, que tipo de sistema que é. Eu tenho que estudar aquele sistema, preparar um artefato para poder causar isso, etc. Isso demanda tempo. Não é assim, não, eu quero que ataque o sistema de míssil do inimigo. Ataque o Iron Dome lá do Israel. Como é que funciona? Cara, que sistema que roda ali? Ninguém sabe. Então, é muito difícil, né? Precisa ser feito um estudo anterior, tal, aí entra a zona cinza, e aí entra outros assuntos que são complexos. A manipulação de informações e desinformações, né? Então, atores estatais e não estatais utilizam operações cibernéticas para influenciar a percepção pública, disseminar desinformação ou minar a confiança em instituições visando o domínio cognitivo. Aí a gente olha aí os exemplos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né, a quantidade de desinformação que é gerada nas redes sociais ou até mesmo nas redes sociais, de uma maneira geral, né, sobre informação e desinformação, né? Então, até mesmo tentando tirar a vontade do ucraniano de combater ou do russo de combater, mandando mensagens, fazendo contra-propaganda, etc., desinformação total, né? Mandando fotos para a família daquela pessoa, do filho que está lá no combate, ele manda foto para o e-mail da família ou para a rede social, dizendo que o filho morreu, mas não é o filho dele, o filho está vivo. Aí essa pessoa vai brigar com o governo, vai lá protestar, dizendo que a guerra tem que terminar porque o filho dele morreu, esse tipo de manipulação. Entre outros, né? Interrupção de cadeia de suprimento. Então, ataque cibernético ao sistema logístico do inimigo pode impedir o reabastecimento de tropas, afetando o domínio terrestre. Não só o sistema logístico do inimigo, assim, militar, né? Teve um ataque do Viper lá nos Estados Unidos, uma questão da empresa lá que teve, que parou o fornecimento de distribuição de combustível lá no sudeste dos Estados Unidos. Ali tem várias bases militares. Os aviões pararam de voar porque não tinha combustível. Isso não era na guerra, isso era tempo de paz. Um hacker atacou com um determinado objetivo, né? Só que causou um problema de abastecimento logístico para as unidades, para o treinamento, etc. Isso no tempo de paz. No conflito também pode ocorrer isso. Você atacar o país oponente e ele perder aquele esforço de guerra ali e ser comprometido. Exploração de vulnerabilidades. Então, identificar e explorar vulnerabilidades em sistema de comando e controle do inimigo pode comprometer a capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes. Então, aqui, 4 exemplos aí que mostram aí como a cibernética ela pode atuar com outros domínios, né? Pode atuar com outros domínios para causar uns efeitos
no decorrer ali da campanha, né? Então, eram essas o que eu tinha para apresentar hoje, né, aqui no seminário. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui representando aqui o Comando de Defesa Cibernética e fico aí à disposição para as perguntas que, porventura, tenham depois aqui na hora do debate. Dando continuidade às apresentações, convidamos o capitão Just Lee, da Força Espacial dos Estados Unidos da América, a iniciar sua exposição sobre o tema Space Force Multi-Domain Operations. Seja bem-vindo. Reforçamos que aqueles que desejarem fazer perguntas ao palestrante preencham o formulário e entreguem a um de nossos assistentes ou acessem o QR Code que se encontra na pasta do seminário. Tá bom, ok, obrigado. Muito bom dia a todos e obrigado por me meter aqui. Eu vou dizer no primeiro que peço desculpa porque eu falo português de Portugal, então eu morava lá entre 2012 e 2014, por isso que falo assim. Então tenho o sotaque misturado de Portugal e da América, né? Mas o meu nome é Capitão Justin, como eu disse. Eu vou falar um pouco sobre as operações multidomínios também. Tem uma misturada dos gráficos que alguns são em inglês e alguns são em português, mas eu vou falar aqui em português, né? Pronto, vamos para o próximo aqui. Ok, tá bom. Para a introdução, eu queria dizer algumas coisas de mim para que saibam quem é que eu sou. Tenho 9 anos de serviço militar já. Entrei na Força Aérea dos Estados Unidos em 2016, isso. E depois transferei-me para a Força Espacial, quando se iniciou em 2021, em que eu entrei. Só agora a ligação da Space Systems Command, sistemas espaciais, o comando dos sistemas espaciais com Space Forces Southern. E então essa é a minha experiência agora. Participei em vários exercícios militares, mas a especialização é mais com aquisição. Eu sou engenheiro elétrico. É por isso que tenho este tipo de experiência mais agora. E por isso que este comando de sistemas espaciais tem responsabilidade de desenhar, pesquisar e construir os sistemas espaciais, né? Tem esta responsabilidade de ter os equipamentos necessários para cumprir as missões que temos na Força. E também achei a minha experiência já. Entrei na Força Aérea em Pocatello, Idaho. Estava a fazer o diploma de bacharel, como que eu já disse, de engenharia elétrica. E depois fui para Wright-Patterson Air Force Base, que fica em Ohio. A primeira coisa que eu fiz era inteligência espacial. Então, é por isso que fiquei introduzido com espaço. Não sabia nada do espaço antes disso. Quando eu entrei na Força Aérea. Mas, ao aprender sobre as satélites de comunicação dos adversários e tudo isso, eu gostei muito. E depois fui para fazer o meu mestrado. E lá eu fiz mestrado com eletroóptica. E aprendi algumas coisas sobre os telescópios, como é que funcionam. Isso e como que fazemos o que dizemos Space Domain Awareness, que é conscientização do domínio espacial. Essa palavra eu não sabia, mas eu vou dizer SDA, como isso, que é ver onde é que ficam os satélites e o que é que estão a fazer lá em cima, né? E depois fui para Maui, como que eu disse já, para fazer uma pesquisa e as operações disso, da SDA. Fazia isso muito. Eu gostei, eu tive a responsabilidade de manter o rede de telescópios que ficam no mundo inteiro quase.
E é por isso que eu comecei de trabalhar com Space Force South. E trabalhei um pouco com um experimento com algumas das forças aéreas aqui no América do Sul. E depois fui para ficar lá com Space Force South em Arizona. E lá é que eu estou agora. E por isso vamos continuar agora. Então, só para continuar assim com a organização, queria introduzir um pouco dessa organização. Então, vamos falar depois sobre as operações multidomínios, mas eu acho que é muito importante delinear como é que fazemos as coisas no Space Force dos Estados Unidos, né? Só para começar, queria descrever algumas coisas, porque a missão da Força Espacial não é para bem fazer as operações, mas é para equipar, treinar e organizar as forças, para que o comando combatente tem tudo que precisa para fazer guerra se for preciso, né? Então, por isso que fazemos essas três coisas que estão aqui, como que eu disse, para proteger os interesses dos Estados Unidos no espaço e para confirmar que não há dificuldades em ir para o espaço, né? Em todos os lugares assim, e que tem as forças preparadas para fazer as operações espaciais. Essa é a responsabilidade da Força Espacial. E tem várias coisas assim que fazemos, né? Como interferência e guerra eletrônica, como que eu disse, Space Domain Awareness, SDA, inteligência, tudo isso que é muito importante. E fazemos também as operações cibernéticas, né? Como que já falou um pouco. E queria enfatizar também que o domínio espacial é muito parecido com o domínio cibernético, né? Porque toca quase toda a parte das operações militares. É muito difícil encontrar alguma coisa que não fica conectado às coisas espaciais. As satélites fazem as comunicações, fazem navegação, fazem tudo isso, e sem espaço é muito difícil operar ou fazer as coisas militares. Isso para os Estados Unidos é uma coisa que dá força, que ajuda, né, com as operações, mas também pode ser uma fraqueza, porque sem espaço, sem essas capacidades espaciais, ficamos um pouco perdidos, ficamos não a saber o que é que estamos a fazer. Então, é por isso que é muito importante proteger essas capacidades para nós. Só queria mostrar aqui algumas coisas. Essas são as capacidades que temos, alguns desses sistemas que estão lá no espaço. E temos nas coisas no órbito. E tem em vários, né? Porque e não sei bem as palavras assim, porque quando eu aprendi português eu não estava a falar das coisas militares, né? Mas vou fazer o meu melhor. E que tem estes satélites de comunicação. E são para o geoestacionário, acho eu, que esse é o órbito, que é muito alto, né? E depois tem os satélites de GPS para navegação. E mais perto da Terra, né, tem estas coisas de fazer Space Domain Awareness e também para tomar as imagens da Terra e monitorar tudo isso. E estes são os vários sistemas que fazem isso. E também faz o aviso dos mísseis que estão ali. E também aqui na Terra, não operamos só as coisas que estão mesmo no céu, mesmo no espaço, mas temos na Terra também, porque a única maneira de controlar os satélites é, claro, que é na Terra. E por isso que temos tudo isso.
E fazemos muito desse SDA da Terra também, que tem o sistema de GEODS e Space Fence, Space Surveillance Telescope e tudo isso. E o GEODS e tudo isso que é de que eu trabalhei em Maui, porque temos alguns sistemas lá de fazer isso. Ok, e agora? Transformamos da Força Aérea para a Força Espacial. Queriam fazer algumas coisas diferentes, porque tem muitos níveis de burocracia na Força Aérea e queríamos que tivéssemos menos níveis. Oh, desculpa lá. Que tivéssemos menos níveis assim. Então, por isso que pode ver que é um pouco diferente, né? Porque tem esquadrão aqui, a Delta, e para o comando do campo. E depois disso é que vai para o chefe das operações espaciais. Um esquadrão é comandado sempre por um tenente-coronel, um Delta é coronel, e depois o comando do campo é do nível de 3 estrelas. E tem estas ligações diretas. Então fica muito fácil, muito mais fácil de comunicar os problemas ou questões ou alguma coisa para cima. E na força espacial é muito importante que possamos fazer decisões rápidas, que possamos fazer decisões aos níveis mais baixados possível. E fazemos essa é uma prioridade para nós. E esta que é a organização que temos agora aí, podemos começar aqui abaixo, que tem os deltas de que eu falei. Eu vou usar o exemplo do Delta 2, que está lá, que faz este Space Domain Awareness, que olha para o céu e traca os satélites, o que é que eles estão a fazer. Este tem a responsabilidade de fazer isso, e as outras deltas têm outras responsabilidades assim. E reportam diretamente para esse comando de operações espaciais. E também eu faço parte desse comando de Space Systems Command, como que eu já disse, e que faz a aquisição. E depois tem o Star Command, como é que diz, fazem educação, treinamento, doutrina e tudo isso, que tem essa responsabilidade. Então, por isso que não quero falar muito da organização, mas só queria demonstrar a maneira em que fazemos isso, o que é importante para nós. Já falei um pouco disso, não quero falar muito mais, mas outra vez vou dizer que temos essa estrutura do Esquadrão Delta e Comando do Campo para ficar mais ágil, né? E agora, temos as ocupações na Força Espacial, só temos estas aqui. Não temos outra, porque ficamos só as pessoas que fazem parte da Força Espacial, eles não fazem outra coisa, fazem coisa diretamente ligada à missão. Para ter as outras coisas que precisamos, como advogado, como médico, como qualquer outra coisa, é de Força Aérea, que suporta a nós, né? E ficamos no mesmo departamento, porque no departamento da Força Aérea tem a Força Aérea mesmo e também tem a Força Espacial. Mas aqui no Força Espacial tem aquisição e engenheiro, e que sou eu. Tem os operadores de ciberespaço, a inteligência e os operadores espaciais. É só isso que fazem parte do Força Espacial, né? E como que eu disse, tem na Força Aérea todos os outros que nos ajudam como segurança, como médico, como advogado, né? E é por isso que trabalhamos juntos com a Força Aérea e que somos uma equipa só. Mesmo que sejamos outro ramo, outro serviço, trabalhamos bem juntos assim.
E só queria mostrar aqui alguns dos lugares em que temos forças nos Estados Unidos. E também temos alguns esforços lá na Arizona, que não mostro aqui, mas eu estou no Arizona do Sul. Lá, acho que faz assim. Mais ou menos por aqui. E esse aqui, onde é que temos a Space Force South, de que eu vou falar daqui a um pouco. Então agora vamos falar um pouco das operações multidomínios, né? Esse é o propósito que estamos aqui, todas. Quais são as fontes principais? Estas são as fontes principais para os Estados Unidos que temos principalmente no Departamento da Força Aérea, que tem isto todo. Isso é da Força Aérea, isso é do Departamento de Defesa e Departamento de Defesa também. E estas guias é que são o que usamos para saber o que é que fazemos e como é que fazemos cooperação entre os serviços e entre os domínios. Então, pode ver esse gráfico aqui um pouco. É complicado, né? Esse aqui é o ponto. Não dá para ler tudo, não dá para entender tudo o que está a fazer acontecer aqui. Esse aqui é o ponto. Na guerra é muito complicado, tem muitas ligações, tem muita coisa que para fazer a guerra corretamente e para atingir os efeitos que quer, é muito importante ficar tudo ligado, tudo sincronizado para fazer isso. Que é difícil. Claro que é difícil. É por isso que falamos das operações multidomínios, né? É por isso que estamos aqui a falar. Se fosse fácil, não ia preciso falar aqui. Mas é muito difícil. É preciso muito praticar. A Força Espacial não luta sozinha. Operações conjuntas precisa ser cada vez mais interconectadas, interdependentes e desafiadoras. Sem isso, não é possível atingir os efeitos que queremos. É só isso. Para atingir sucesso, é requerido a convergência de efeitos globalmente, em todos os domínios. E que o propósito dessas operações de domínios, de que já falamos um pouco das outras, né, é para atingir os efeitos simultaneamente, não sei dizer isso, desculpa lá, alguns efeitos no mesmo tempo, né, contra o adversário, para que o adversário não sabe o que está a acontecer, não sabe como responder, não sabe nada. Esse é o ponto que queremos. E faz que seja difícil para o adversário operar em qualquer domínio. Então, por que dizemos MDO versus JATO? Então, JATO, pode ler isso um pouco, mas o Departamento da Força Aérea, usamos o termo JATO em vez de MDO. E JATO são as ações da força conjunta em todos os domínios que são integradas no planejamento e sincronizadas na execução, dando velocidade e escala necessárias para obter vantagem e cumprir a missão. Então, MDO é como conceito. É o que é que fazemos? Não é? Fazemos operações, tem mais que um domínio, são as operações multidomínios. Mas JATO é uma prática, uma maneira de fazer isso, de planejar juntos, que empregamos. E essas operações conjuntas, com todos os domínios, são realizadas por forças integradas. E integramos isso por meio de um sistema
de que chamamos Jado. E não é preciso falar muito disso, mas tem algumas diferenças. Como que eu disse, MDO é como conceito. É um conceito que queremos fazer, que queremos emplear. E o Jado é a maneira que podemos implementar isso. E depois temos JADEC 2, ou 2, isso assim. E por este propósito, não vou falar muito disso, mas esse é o sistema mesmo que empregamos nos Estados Unidos que queremos usar. Ok. E agora? Por que fazemos Jado? Sabemos que a ameaça crescente da China é a Rússia. Também as tecnologias estão a crescer, estão a mudar para a limitação de operações sequências. Queremos saber isso e queremos ficar acima de toda a confusão, de toda dificuldades que já mostrei no gráfico passado, né? E queremos que o comando tenha a maneira de fazer a decisão dinâmica por essa missão. E para ficar com velocidade, flexibilidade e profundidade operacional, é preciso usar Jado assim. E agora? Já sabem ler, não preciso ler para vocês, né? Mas o ponto disso é para reduzir o tempo de resposta do inimigo. Para que eles não tenham tempo de pensar, de decidir o que é que vão fazer próximo. É para ter muitos efeitos no mesmo tempo para realizar esses tipos de efeitos. Esse é que é o ponto de tudo isso. E é porque fazemos esta coisa muito difícil de fazer as operações conjuntos com os outros serviços e também as operações combinadas, né, com as outras forças dos outros países, como o Brasil, com os outros países, que é importante para nós. Estes são os objetivos de Jado. E um ponto que queria fazer aqui é que operamos entre o que dizemos nos Estados Unidos, não sei se usam esse termo no Brasil, mas na OODA Loop, e que as letras são mesmo em português também, porque é observar, orientar, decidir e agir. E esse ciclo é que fazemos. Precisamos operar entre isso, para que não tenha tempo, como que eu já disse muitas vezes, o adversário fazer decisões. E também em nível da campanha simultaneamente. Muitos objetivos assim. Estes são os princípios também que guia o que é que fazemos com o Jado. É importante falar que o Jado não é o que fazemos mesmo, não é exatamente os técnicos, as maneiras de fazer guerra, mas o Jado é como é que planejamos, como é que falamos entre os serviços, como é que unimos, né? E por isso é que é Jado. E qual é o futuro de Jado? Temos a oportunidade de crescer com Jado agora. Queremos sempre fazer essas operações, mas como é que eu já disse, é difícil. Tem desafios de fazer isso, mas estamos a trabalhar muito com os outros serviços juntos para fazer essas operações, esses tipos de operações possíveis.
E o sucesso no comando por missão depende da confiança entre os serviços, colaboração entre domínios, cultura de aprendizado e formação continuada de lideranças conjuntas. Isso é que faz possível nós fazermos esses tipos de operações. E como que eu já falei, tem alguns desafios, mas eu queria apontar para alguns aqui. Tenho culturas diferentes entre os ramos, os serviços. Pensamos um pouco diferente em como é que fazemos guerra. Como uma força espacial, um membro da força espacial, eu penso nos efeitos que estão lá no espaço. E às vezes é preciso que eu pense mais nos efeitos que podem afetar na Terra, ou no mar, ou no outro domínio, assim. E também os outros domínios precisam pensar isso assim. Tem outras maneiras de pensar e precisamos mudar também isso. Também temos muito classificação, especialmente com espaço, que faz dificuldades assim, que mesmo entre as forças militares temos algumas coisas classificadas que eles não sabem que podemos fazer e faz um pouco difícil assim. Então tentamos fazer a classificação que se não for necessário, exatamente necessário, precisamos mudar algumas coisas dessas também. E para trabalhar com os outros países também. Isso que faz difícil com a força espacial, né? E os sistemas também. Muitas vezes que os sistemas velhos não operem junto com outro sistema das outras serviços ou ramos. E também até que entre a força aérea ou a força espaço, às vezes os sistemas não trabalham juntos mesmo, porque às vezes tem um sistema que é muito velho, que faz uma coisa por muito tempo, e tem outro sistema que talvez tem uma maneira de comunicar completamente diferente, completamente novo, e fica muito difícil fazer isso. E tem outros desafios também, né? Mas a coisa que é importante é nós trabalharmos não só como os Estados Unidos, mas juntos para ter sucesso nisso, para ficar para ultrapassar esses tipos de desafios, assim. Algumas considerações finais do JADO especificamente é que o JADO representa uma mudança de paradigma da estratégia. E em futuro, os adversários são cada vez mais capazes e os objetivos são mais difíceis de alcançar. E JADO permite que os militares podem obter e manter uma vantagem operacional. E ao acabar aqui a pouco, tenho algumas coisas mais do que especificamente Space Force Southern está a fazer para aumentar a fortaleza de que temos na Força Espacial. Né? E eu já mostrei esta organização um pouco, mas tem os comandos do campo de que eu falei. Mas também tem outros comandos do campo que estão de componentes para um combatente, um comando combatente. E Space Force South é o componente de US Southcom, que faz todas as operações e tudo isso assim. Então, eu faço parte dessa organização. Eu disse que eu sou Space Systems Command, mas eu sou ligação para esse Space Force Southern. E temos algumas missões, assim, e está em inglês, mas tem a maioridade do que fazemos no Space Force South é na cooperação de segurança.
porque para aumentar a nossa capacidade aqui no América do Sul, é importante ajudar os nossos outros países com quem trabalhamos, como o Brasil, como os outros países, né? Isso que é grande parte da missão disso. E por isso, e também ajudamos com as desastres, desastres naturais, tem muita capacidade de ajudar com isso com o espaço, porque os satélites podem fazer imagens, podem encontrar as maneiras de escapar um desastre, uma coisa assim, e fazemos isso muito. Mas temos algumas relações com o Brasil e trabalhamos com o Brasil assim. Maiormente trabalhamos com a Força Aérea do Brasil, com COPE, que está em Brasília, e temos um programa de intercâmbio também de pessoal. Tem um capitão da Força Espacial que está no Brasil agora, Capitão Olivas, e também estamos a executar uma iniciativa significativa de cooperação e segurança, e que temos SSCI em inglês. Mas o propósito disso é aumentar a capacidade da Força Aérea do Brasil, para que possam fazer mais dessas coisas de SDA, possam tracar as satélites e fazer tudo isso. E o Brasil receberá vários telescópios. E é por isso que eu estive no Brasil esta semana que passada, porque eu estava em Minas Gerais a procurar alguns lugares para telescópios junto com o COPE, como o FABI. E queria mostrar algumas fotos disso, porque tivemos lá em Confins, Três Marias e outra em Confins também. E temos alguns equipamentos para avaliar as condições do céu, de condições meteorológicas e tudo isso que faz uma diferença. E em Minas Gerais faz bem para um telescópio, porque é muito escuro. Não tem muita gente lá perto, não tem muitas luzes. E o céu não está tão brilho como nas cidades mais grandes. E agora esse equipamento está lá a coletar alguns dados para nos ajudar a avaliar. Senhoras e senhores, daremos início à fase dos debates. Convidamos os palestrantes e o moderador, Coronel Aviador Rafael Lemos Paz, adjunto da Seção de Comando e Controle da 3ª Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica, a assumirem os seus lugares na plataforma. Senhoras e senhores, muito bom dia, vereador Max, permissão. Muito bom dia também a todas as autoridades, aqueles que nos acompanham online. Para mim é uma grande satisfação estar representando aqui a 3ª Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica, e também hoje eu estou aqui representando o Brigadeiro Collins, chefe da 3ª Subchefia, e em nome de quem saúdo a todas as autoridades presentes. Nosso painel de hoje, muito importante, muitos pontos interessantes foram trazidos para reflexão, especialmente considerando o ambiente acadêmico, e é isso que nós queremos fomentar nesta manhã. Inicialmente, nós tivemos a apresentação do comandante Carmo, que falou da perspectiva doutrinária das operações multidomínio na Marinha do Brasil, e trouxe conceitos sobre o emprego coordenado de diferentes capacidades, com destaque a consideração das demais expressões do poder nacional, algo que, em geral, nós não consideramos, mas algo interessante a ser refletido, e sendo enfatizado o aspecto do cognitivo. Falamos também do conceito de contínuo de competição, quando podemos estar numa situação em que cooperamos e competimos com o mesmo ator. Falei também dos desafios, dos riscos, da evolução dos nossos entendimentos sobre esse assunto de modo isolado, o que nos remete a pensar sobre como podemos conduzir a nossa mudança cultural sobre o tema. E um pensamento que compartilhei foi o desencapsulamento da guerra eletrônica, da cibernética, da guerra cognitiva, da guerra informacional, como uma forma de dar protagonismo a essas áreas e de promover, então, quem sabe, uma nova cultura organizacional para essa nova
esse novo modo mais eficaz e, por que não, mais eficiente de agir com as forças. Na sequência, o Coronel Gomes, do Condeciber, comentou sobre operações cibernéticas, né, no multidomínio e apresentou conceitos sobre as operações cibernéticas, falou de exemplos de empregos das capacidades cibernéticas e mencionou os desafios, principalmente no que tange aí as leis, o arcabouço legal para agir e o aspecto cognitivo também. Já o capitão Justin Lee, da Space Force, dos Estados Unidos, operações de multidomínio e um pouco da Força Aérea do Sul. Ele comentou sobre a estrutura da Space Force, apresentou conceitos de operações de multidomínio e que, na visão deles, as características de comando e controle e necessidade de mudança cultural para isso, bem como os benefícios e os desafios de usar o JADO, como ele bastante enfatizou. Então, foi um resumo do que nós vimos inicialmente. E, para iniciar, eu gostaria aqui de trazer uma primeira pergunta, na verdade, a todos, que seria que, apesar de não termos ainda uma definição doutrinária ou clara, ou mesmo conceitual, ou mesmo que teórica, bem definida sobre a questão do multidomínio, porém, o que foi comentado em todas as apresentações é algo que talvez tenhamos que dar mais atenção para ver como podemos avançar com isso. É um aspecto que talvez ligue todas as outras áreas de atuação, todos os domínios, mas também um aspecto que possa extrapolar a parte do poder militar, que envolve também outras expressões do poder nacional, que talvez seja a questão do cognitivo. Então, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta a todos os senhores que pudessem fazer uma breve colocação sobre se faz sentido ainda considerarmos os aspectos cognitivos sobre os efeitos que desejamos gerar com o emprego dos demais domínios. Bem, assim, tem que ser considerado, na minha opinião, assim, a gente tem que considerar o emprego do cognitivo em todos os domínios, né? Inclusive, e como esse cognitivo vai ser aplicado em cada tipo de domínio e a interação entre eles, né? Acredito que hoje nós não podemos pensar em estar num conflito ou numa crise sem estar pensando ali no domínio que tem o eletromagnético, o cibernético e o cognitivo, né? E a dimensão informacional. Então, tem essa ligação, né? Todos os domínios vão causar um efeito naquela dimensão, né, informacional. E já tem na doutrina, agora tem que saber como a gente vai integrar todos esses esforços para que a gente chegue num objetivo comum, né? Então, acho que essa é a minha colocação. Bom, a questão do domínio cognitivo, ela é bastante interessante ser trazida, principalmente em teoria, porque acho que o domínio cognitivo ele é o mais fácil de se atacar e o mais difícil de se defender. Então, a complexidade que ele traz para as operações é muito grande. E ele ataca uma vulnerabilidade ele ataca uma coisa que é muito vulnerável, que é a percepção. Então, quando a gente está falando de domínio cognitivo, a gente está falando de várias capacidades, guerra cibernética, guerra eletrônica, a parte de redes sociais, bots. Então, assim, qualquer um pode fazer guerra cognitiva. A gente viu na Operação Taquari que na cabeça de muita gente, os influenciadores tinham mais helicópteros do que a Força Aérea. Isso é guerra cognitiva pura. E é uma espécie de ameaça híbrida também, porque a gente não sabe muito bem quem é que está fazendo isso, qual o propósito. É um inimigo interno, é um inimigo externo, é um proxy. Então, eu acho que, sim, faz muito sentido a gente pensar em guerra cognitiva e talvez
Sim, hoje a gente não isola o domínio cognitivo, a gente traz ele, mas eu acho que faz muito sentido pensar sobre isso. Eu concordo com tudo que disseram já, não quero adicionar muito, mas eu acho que ao pensar no aspecto cognitivo, né, que é muito importante considerar isso, porque sem pensar nisso não é possível fazer a guerra. Até que nos princípios do livro, não sei como dizer em português, mas é o Arte da Guerra, que toda a guerra é quase no domínio cognitivo, não é? Porque é importante fazer decepção, não para que o adversário não saiba o que está a fazer, e por isso é que acho importante, assim, e concordo com tudo que disseram, né? Aproveitando aí que os companheiros aqui falaram, nós também temos que nos preocupar em como se contrapor a essa guerra cognitiva, né? Então, a gente às vezes pensa como a gente vai fazer ou como a gente vai resolver o problema, mas nós temos que pensar como nós vamos nos proteger as nossas tropas, as nossas famílias, a nação como um todo, dessas informações que elas não são fidedignas, né? Então, também é um outro aspecto que tem que se preocupar, não só como fazer, e sim também como se proteger, né? Se eu sei, vou fazer, mas eu tenho que me proteger, contrapor isso, né? É uma coisa muito importante, né? A gente vê hoje no dia a dia. Obrigado. Então, aproveitar a resposta do Coronel Gomes e estender aqui a pergunta para o senhor, Coronel. Como o senhor me colocou na apresentação, o espaço cibernético é onde transitam as informações, né? Então, considerando que também a questão das ações de resposta e das próprias operações cibernéticas ofensivas, nós temos uma dependência muito clara das leis, né? Principalmente do arcabouço legal, e isso daí, obviamente, a gente está falando da esfera civil da nossa sociedade. E o cognitivo, né? A esfera civil, ela é onde mais se afeta, né? Então, que a gente poderia dizer que está em andamento, que tem sido pensado em relação ao planejamento das operações cibernéticas nesse lado, de como utilizá-las para essa finalidade, evitando, ou então potencializando o que nós temos aí dentro do nosso arcabouço legal, né? Ou seja, na questão de como lidar com o aspecto cognitivo, como que nós podemos usar o planejamento, né, das operações cibernéticas e potencializar nossas ações e evitar potenciais óbices aí de restrições legais. Aqui a gente, o Condeciber, ele atua dentro da defesa. Então nós estamos no nível defesa da pátria, temos lá defender os poderes constitucionais, etc. Quando a gente começa a falar que está atingindo a sociedade brasileira, etc., isso já sobe o nível, mais político, né? O nível extrapola ali o nível da defesa, né? Então, assim, existem mecanismos no Brasil que combatem isso, né? Nós temos várias leis aí, lei de proteção de dados, tem lei de outras leis que existem para proteger o cidadão contra esse tipo de ameaça, né? Então, assim, para as operações militares, aí a gente já entrou no nível defesa. Isso é um planejamento dentro de um plano operacional. A gente tem que estar num estádio de crise ou conflito, né? E aí teria que ter autorização para que executasse isso. Agora, no contínuo de competição, como foi apresentado, nós temos ali uma zona cinza, né? E dentro dessa zona cinza, a gente tem que
descobrir, tem que explorar, tem que verificar se existe esse tipo de ameaça. Mas hoje em dia não se dá para fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho uma legislação que me ampare fazer isso. Entendeu? Então, assim, dentro do contínuo de competição, dentro dessa zona cinza, precisa ser regulamentado o que pode, o que não pode e etc. Em termos do cidadão mesmo, da sociedade como um todo, aí existem lá os mecanismos legais que são leis, né, que já existem de proteção do cidadão e etc. E isso aí pode ser aplicado. Aí já cai para o nível do Polícia Federal, do investigação, aí que é considerado crime, né? Então, a Polícia Federal que investiga, já é um nível já fora da defesa. Mas dentro da defesa, a gente tenta, tem que ser estudado, tem que ser pensado a respeito disso aí. Principalmente nesses setores, né, do campo informacional, que a gente tem que pensar como vai atuar durante um conflito ou uma crise. Ok? O comandante Carmo comentou sobre flexibilidade cognitiva, né? E também a questão de colocarmos, às vezes, algumas questões, alguns conceitos dentro de caixas, de modo muito estanque. Poderia elaborar um pouco mais a sua perspectiva sobre esse aspecto de flexibilidade cognitiva e analisarmos aí o que nós comumente colocamos estanque dentro de caixas e como que isso, como isso poderíamos ter iniciativas para modificar essa perspectiva? Bom, provavelmente eu não tenho a resposta, mas eu tenho reflexões a fazer, porque esse é um tema extremamente complexo. A gente tem, dentro do conceito teórico de superioridade cognitiva, a gente tem dois conceitos. O conceito de guerra cognitiva, que seria a parte ofensiva, e o conceito de resiliência cognitiva, que foi muito com o que o coronel falou, que é como se proteger disso, né? Então, eu trazer uma experiência para os senhores aqui, eu participo como eu disse durante a apresentação, eu participo dos trabalhos do MCDC na parte de contramedidas de guerra cognitiva. E a coisa mais difícil do trabalho foi decidir qual era o objeto da audiência. Quem era a audiência? A audiência era... A gente queria fazer um livro teórico ou um handbook, um manual, para um comandante operacional. Aquilo ali era para o político ler ou era para o comandante operacional ou comandante singular de força ler aquilo ali? Então, assim, eu acho que a questão não é mais colocar em caixas. As caixas já não existem mais. Então, a gente tentar trazer as coisas de volta para a caixa é meio que ignorar o ambiente operacional que a gente vive hoje, a complexidade que a gente tem. Então, em relação à pergunta direta, essa que chamou de flexibilidade cognitiva, né? Na verdade, a resiliência cognitiva é exatamente saber como é que a gente vai proteger percepções de determinadas audiências, até onde as Forças Armadas alcançam isso, e até onde a gente precisa estar em coordenação com outras expressões de poder nacional. Então, acho que esse é um grande desafio. Eu não tenho a resposta, porque se eu tivesse, eu ia estar ganhando muito dinheiro, mas realmente é um tema extremamente complexo, é um tema multidisciplinar, que envolve psicólogos, assim, porque ataca muito essa parte de percepção, a dimensão informacional e humana. Então, assim, é um tema extremamente complexo. Eu acho que a gente precisa cada vez, é um trabalho de formiga, a gente precisa cada vez mais discutir sobre isso. Mudando um pouco agora o enfoque aqui da nossa conversa, uma pergunta sobre a visão aqui do capitão. Na sua visão, essa estrutura Lean, né, essa estrutura simplificada da Space Force, contribui para a integração da Space Force com as demais forças, e como que isso contribui para estar atuando dentro dos conceitos de JADO? Então, para confirmar que eu entendi, queria que eu explicasse como que a estrutura da Força Espacial contribui ao implementar o JADO, os princípios disso, né? Isso. Ok.
Para mim, as operações multidominiais requer uma maneira de fazer as decisões muito rápidas. Não só as decisões, mas também resolver os problemas, resolver as questões. E para fazer isso é critical, na minha opinião, que fizéssemos uma mudança da estrutura. E essa mudança da estrutura da Força Espacial faz com que podemos implementar esses tipos de decisões. Podemos implementar todas as coisas que faz possível a fazer isso, não é? E sem ter a opção e a responsabilidade mais nos níveis mais para baixo, é muito difícil ser ágil, é muito difícil mudar a cultura, mudar a maneira de fazer as coisas, mas se as pessoas mais novas ou que têm experiência direta com os problemas possam fazer as decisões de como enfrentar essas coisas, acho, na minha opinião, que é melhor fazer isso. E isso é difícil porque preciso ficar com confiança nas pessoas e dar um pouco de controle para os níveis mais baixos, mas faz diferença, na minha opinião. Ainda para o Capitão Lee, eu gostaria só de confirmar se é possível afirmar que atualmente o Departamento de Defesa, se ele substituiu de fato o conceito de MDO por JADO, ou se ainda coexistem. Não substituir exatamente, mas são coisas um pouco diferentes. Como eu disse, o MDO é tipo o conceito, mas o JADO é a maneira de implementar. E é mais ou menos isso, né? Uma questão agora de interoperabilidade, e é um questionamento que eu acho que cabe a todos os senhores. Nós estamos falando de aspectos de informações, né, que tramitam por um determinado meio. Então, obviamente, nós estamos consequentemente falando de dados. Existe algum papel central na gestão, governança de dados, para que haja essa interoperabilidade com a devida, pelo menos, eficácia para a atuação multidomínio? Existe essa percepção dentro da área de atuação dos senhores? Obrigado pela pergunta. Existe, né? Porque o CONDECIB, ele é a EITI, né? Ele é o Centro de Tratamento de Incidentes de Rede das Forças Armadas. E ele representa, dentro da rede de incidentes cibernéticos do governo federal, do CECIRT, ele representa o ente do Ministério da Defesa que faz essa ligação. E para dentro, né, o CONDECIB, ele faz toda essa gerência dos incidentes de rede, proteção de rede, de todos os entes. Tem integração com o CDKE, da Força Aérea, tem integração com o CETIM, da Marinha, integração com o CITEX, do Exército, HFA, MD e as escolas, de uma maneira geral. Então, no tempo de paz, é essa estrutura que já tem legislação específica para isso. E a estrutura existe. Já existe a comunicação e tal, e a gente está implementando. Para o efeito de guerra, a gente tem muito, assim, como é espaço cibernético e pode tanto acontecer dentro do TO como fora, a gente tem que levar em consideração que essa estrutura permanece funcionando e
é estabelecido outro sistema, que é o sistema de defesa, Sistema Militar de Defesa Cibernética, o SMDC. Ele está em implementação em um projeto que existe dentro do Programa de Defesa Cibernética e Defesa Nacional, que é um programa que visa gerar capacidade para as forças, né, e integração do elemento operacional com os elementos operacionais das diversas forças, né? Então, o Ministério da Defesa, com o DECIB, junto com as forças, né, componentes, então, o Comando Operacional com a Força Conjunta, e ali dentro do mesmo nível das forças conjuntas e tendo ali os elementos cibernéticos de cada força que está sendo integrado isso. E fora disso tudo, está o CONDECIB trabalhando em prol desse ambiente operacional, tanto dentro do ambiente como fora. Então, essa integração está sendo buscada, né, através de exercícios, de capacitação do pessoal e etc., né? Ainda não está, é projeto, né, ele está em andamento, mas ele não está consolidado, né, esse projeto. Mas por outro lado, no tempo de paz, do dia a dia, já está mais consolidado essa integração entre os setores. Eu creio que é uma mudança assim que não ocorre do dia para a noite, a mudança do contínuo de competição. Ele tem ali durante o período de paz e o de conflito. A gente vai criando o banco de dados para ser atuado. Então, essa integração é feita no dia a dia, quando as operações, né, existe essa integração. A gente está buscando essa integração, para que essa mudança seja mais suave, né? Isso é muito importante. Ok? É interessante quando a gente tem um fórum multidisciplinar, porque para uma mesma pergunta a gente entende coisas diferentes, né? Então, assim, ele entendeu uma coisa, eu entendi outra completamente diferente, e não está errado, não é isso que eu estou falando. Ou não? O que eu estou dizendo é o seguinte, quando a gente pensa em informação, por exemplo, ele que é da parte cibernética, ele vai pensar dentro do C5, ele vai pensar no C3, comunicações, cibernética e computadores. Eu penso no C2, comando e controle. Então, em relação a isso, na parte de informação, eu vejo que ainda falta muito para a gente em relação a compartilhamento, processamento e análise de informação. Até dentro da própria força, a gente tem problemas de identificar quais são as atividades de inteligência, onde termina uma, onde começa a outra. Por exemplo, inteligência operacional. Isso está dentro do centro de inteligência ou isso é uma parte do Comando de Operações Navais? Então, a gente está hoje com um projeto aberto de IVR, a Doutrina Militar Naval de IVR, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento, onde a gente, dos problemas que a gente identificou quando a gente estava fazendo a estruturação do projeto foi exatamente essa. Bom, inteligência operacional, o que é isso para a gente, né? Como é que a gente entende inteligência operacional? Então, eu acho que nessa parte, tratando do C5, nessa parte do C2, eu acho que a gente está menos envolvido do que nessa parte do C3. Eu acho que a gente... É possível repetir a pergunta também? Sim. Qual seria o seu entendimento sobre o papel da gestão de dados, ou governança de dados, para a interoperabilidade, dados os conceitos de multidomínio? Eu acho que para usar os dados que temos e a informação que temos, né, acho que precisamos focalizar nos efeitos que queremos. Existem muitos dados que nos ajudam, mas tem muitos dados que não, que só fica para distrair. E também do que falamos que tem as operações de informação, que às vezes não podemos confiar nos dados que temos. E por isso que acho que para usar estes dados assim, pode ser difícil e pode ser
que é preciso ter uma mudança de perspectiva das forças para realmente usar tudo que temos assim. Né? Ainda usando uma última reflexão aqui sobre a questão da interoperabilidade, um questionamento direcionado aqui ao comandante Carmo, mas eu entendo que pode ser estendido, né, ao coronel Gomes e ao capitão Lee, sobre a questão da priorização de qual setor e de qual áreas iniciar ou fortalecer a interoperabilidade. Na visão da Marinha, ou caso não haja alguma coisa estabelecida, na sua perspectiva, comandante, quais seriam as prioridades ou as áreas prioritárias de que pudessem ter um estreitamento, né, um aprimoramento dessa interoperabilidade com as outras forças ou até mesmo com os setores internos da Marinha? Bom, essa é uma pergunta bastante ampla, e aí eu vou pegar carona na resposta do capitão Lee. Acho que tem muito com os efeitos que a gente quer gerar, né? Então, e aí isso vai passar uma certa sofisticação quando a gente conseguir escriturar um conceito operacional conjunto ao multidomínio. Então, acho que em relação ao que fortalecer, eu acho que tem uma coisa importante que a gente pode pensar que é sobre o domínio primário. Então, a parte do domínio primário seria basicamente onde cada força singular tem sua primazia. Então, se a gente quiser fortalecer coisas no domínio, por exemplo, no domínio marítimo, acho que o primeiro que a gente tem que pensar em receber essa capacidade é a Marinha. No domínio aéreo, a Força Aérea e no terrestre, o Exército. Então, acho que tem que ter muito essa ideia de agregar capacidades de forma sinérgica, mas sem esquecer o que é mais fácil de se fazer, que é exatamente atacar a força que já está no seu domínio primário para poder fazer aquilo ali. Então, por isso eu não tenho uma resposta exatamente que capacidade, porque assim, primeiro a gente tem que ver qual o conceito operacional que a gente vai escolher. Depois, quais as capacidades que vão ter ali dentro. E aí a gente vai gerar qual força vai ter que capacidade e como é que elas vão ser integradas. Então, assim, é uma teia de relações um tanto complexa. Mas eu acho que, tendo essa ideia de que o domínio primário tem que ser respeitado, entre aspas, em relação a essa força está condicionada e está feita para fazer isso, eu acho que a gente caminha bem, talvez. Falando de interoperabilidade, né, que é o foco ali, aonde investir, né? Bem, a cibernética, ela está trabalhando no projeto, que eu falei, do Sistema Militar de Defesa Cibernética, já buscando a interoperabilidade entre as forças, com o CONDECIB. Aí, extrapolando isso, depois, como é que eu vou convergir essa minha capacidade com os outros domínios? Né? Porque aí eu estou falando domínio cibernético ali, como é que eu vou interagir ele com o eletromagnético, com o cognitivo, e com a força naval, a força aérea, com a força terrestre. Né? Isso é complexo. Isso não é simples, porque você vai emanar um estudo, o que é o prioritário, se a gente vai trabalhar, que dimensão que a gente vai trabalhar? É informacional? Então, a interoperabilidade vai estar nessa dimensão informacional, mas pelo que eu vi das apresentações, do que eu li e que já estudando, acho que o principal ali é o comando e controle. Né? O comando e controle é crucial para as informações. Então, para o trâmite das informações, para o trâmite das ordens, o trâmite de tudo. Então, acho que sim, o centro, acho que investimento em comando e controle, né? E também nos processos, né? Dessa parte de como eu vou processar os dados. Aquilo que eu falei na apresentação, são muita informação, o volume de dados é muito grande, e aí eu tenho que investir em outras áreas, em tecnologias disruptivas, né? Principalmente em inteligência artificial, para que eu consiga integrar esses dados dentro do que eu pretendo. Né? Então, se é comando e controle, se é parte informacional, é inteligência, né? Então, a inteligência, comando e controle, é isso que eu visualizo. Sem inteligência, sem comando e controle, acho que fica difícil a gente começar um planejamento. Né? Começa tudo pela inteligência,
levantamento estratégico de área, tudo, ali, a gente começa ali, e o comando e controle, para poder dar as ordens. Então, ali é o princípio. Para ter que tenha essa interoperabilidade de informações, etc. É muito difícil fazer, mas tem que buscar esses mecanismos, na minha opinião. Tá? E utilizando ferramentas aí modernas para que a gente possa saber o que é o mais importante e o que é o menos importante. A gente consegue minerar ali os dados e descobrir o que é mais importante e o menos importante. Então, obrigado. Eu acho que se eu soubesse qual era a prioridade, eu ia saber também como é que vai ser o próximo conflito. E não sei, não é? Se eu soubesse, eu também ficava com muito dinheiro. Mas acho que podemos fazer o nosso melhor para pensar, para ver o que está a acontecer no Ucrânia, com a Rússia, com os outros países, né? E podemos pensar em o que está a mudar em como é que fazemos guerra neste mundo. E por isso, a pensar nisso, eu acho que podemos planejar um pouco, podemos ver alguns princípios e pensar em como é que estes sistemas podem trabalhar juntos e ficar com mais interoperabilidade. Mas, além dos sistemas, também é muito importante para que entre os serviços, entre Força Aérea, entre Exército, que também temos interoperabilidade dos nossos termos, da maneira de falar, da maneira de planejar, né? E é por isso que eu falei do jeito. E eu acho que para mim é um problema difícil saber como é que podemos fazer com que os sistemas todos que temos, que eu mostrei, não é que tem só na Força Espacial, tem muitos sistemas que são muito diferentes e para operar com outros serviços é difícil, mas acho que precisamos ver o que é a ameaça e o que é a maneira de lutar. E depois daí podemos decidir algumas coisas. Continuando aqui uma extensão dessa pergunta ao Capitão Lee, sua apresentação, você comentou que a Space Force, né, ela tem a missão de organizar, treinar e preparar, né, para algumas atividades, né, contra agressões e etc. Você diria que ter vindo naturalmente da Força Aérea, um cliente primário seria a própria Força Aérea, no caso da Space Force, as interações com as demais forças acontecem em iguais proporções, ou se é diferenciado, ou se por já ter uma cultura relativamente derivada da Força Aérea, se existe mais interações com a Força Aérea do que com as demais? Eu acho que tem menos desafios entre Força Espacial e Força Aérea, porque a maioridade das pessoas na Força Espacial começarem na Força Aérea. Tem outros também, de outros serviços, mas a maioridade são de Força Aérea. E por isso que pensamos quase na mesma maneira em muitas coisas. Mas também, mesmo entre a Força Aérea, quando a Força Aérea fazia as coisas espaciais e não existia a Força Espacial, os sistemas ainda não trabalham juntos muito bem, não tem muito interoperabilidade, então eu acho que seja um pouco mais fácil integrar com a Força Aérea, mas também isso não é fácil, na minha opinião. Mas a prioridade podia ser integrar com estes sistemas, porque temos a mesma secretário do Departamento da Força Aérea, que lidera as duas forças.
e por isso que temos algumas prioridades alinhadas um pouco melhor que com outros serviços. É por isso que acho que faz bem fazer isso. Caminhando aqui para uma fase final da nossa discussão, teriam 2 temas aqui que eu acho que vai ser interessante de abordar, que seria, o primeiro seria a questão da dependência tecnológica, principalmente do espaço e do cibernético. Então, gostaria de passar aí a palavra para os senhores, não sei se poderiam o que a gente poderia aqui elaborar ou colocar como perspectivas sobre essas dependências tecnológicas e, sim, as alternativas que vêm surgindo para evitar guerra eletrônica, evitar espaço cibernético, como que nós vimos na guerra da Ucrânia e da Rússia, se isso vai impactar de tal modo que vamos, de algum modo, vai reter essa dependência tecnológica, ou se vamos coexistir e vamos ter que lidar com essas medidas e contramedidas de uso de tecnologias espaciais, tecnologias cibernéticas e outras relacionadas. Esse problema de dependência tecnológica é um problema que afeta a maioria dos nossos sistemas, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos algumas iniciativas, né, para diminuir um pouco essa dependência tecnológica, mas em termos de hardware, software e outros elementos, é muito difícil a gente, no Brasil, ter essa independência tecnológica. A gente tem que ter alternativas de diversos países ou diversos fornecedores, vamos dizer assim, para que a gente não fique dependente tecnologicamente de um único fornecedor. Eu tenho vários fornecedores de continentes diferentes para que eu possa, caso eu receba um bloqueio de um determinado continente, aí eu tenho condições de manter a minha operacionalidade. Então, eu vejo, nesse sentido, essa carência de dependência tecnológica. Eu vou contar aqui um fato. Quando eu estava no CDCIBER, tinha a Rede Nacional de Segurança da Informação e Comunicações, RENASIC, que era um engenheiro militar que cuidava, e a gente teve a iniciativa de fazer um roteador nacional. Eu fui em várias reuniões no CTI, e nessas reuniões começaram a tentar desenvolver um roteador e um antivírus nacional. E a gente chegou à conclusão que ia despender muito dinheiro, não ia conseguir realizar, porque o banco de dados de antivírus tem que comprar esse banco de dados, etc, etc. Esse projeto ele foi finalizado. E o do roteador também. Então, é mais fácil eu botar barreiras, firewalls e outras barreiras que tem, do que o roteador. Lógico, poderia desenvolver e hoje está com esse roteador 20 anos depois, 22 anos depois, está com roteador. Mas a tecnologia avança tão rápido que às vezes não vale a pena desenvolver, né? A gente tem aí alguns exemplos, mas para diminuir um pouco essa dependência tecnológica, nós somos totalmente dependentes tecnologicamente de tecnologia da informação. A gente não tem uma produção de chip, de coisa aqui no Brasil. Então, a gente depende e a gente tem que escolher os fornecedores de modo que sejam aliados, que nunca vão bloquear ali aquela nossa compra e diminuir ali, ou fazer alguma coisa contra a nossa capacidade. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Bom, eu trago um viés um pouco diferente para essa resposta em relação à dependência tecnológica. Acho que tecnologia sempre foi um problema quando a gente fala de conflitos, porque lá na doutrina a gente fala o seguinte, né? A doutrina é a cola da tática. Então, o que isso quer dizer? A gente tem uma relação estreita entre teoria, a doutrina e a prática. Então, a teoria é o que a gente escreve, na verdade, a teoria é o que a gente pensa, a doutrina é o que a gente escreve e a prática é o que a gente aplica. Quando a gente não consegue experimentar isso, a gente tem dificuldade de realimentar a nossa doutrina. Então, por exemplo, quando a gente vê um cenário como a Rússia e a Ucrânia, onde eles estão se reinventando tecnologicamente o tempo todo, para a gente que não está em conflito é muito difícil a gente acompanhar isso.
porque a gente não está colocando a energia que eles estão colocando em cima desses problemas. Então, eu acho que isso sempre vai ser um problema. O que a gente pode fazer para mitigar isso, pelo menos na parte de constituição de capacidades, é primeiro a gente saber o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer em termos de conceitos operacionais. Como é que a gente se defende? Como é que o Brasil luta? Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa definir, não em nível singular, mas em nível conjunto. Então, a partir daí, a gente vai saber onde é que a gente vai depositar as nossas energias. E a partir do momento que a gente deposita as nossas energias, a gente pode ser que a gente não consiga constituir doutrina para coisas que a gente ainda não tem, mas a gente consegue, pelo menos, constituir conceitos. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar os conceitos, depois a gente vai enchendo as capacidades ali, doutrina, organização, pessoal, material, adestramento, a gente vai constituindo até que a gente chegue nessa capacidade. Agora, para quem não está empregando a força, é muito mais difícil, a gente não está empregando emprego real, né? Quando a gente vê o recrudescimento das tensões estatais, é diferente do nosso cenário, a gente tem um cenário ligeiramente diferente. Então, para a gente é um pouco mais difícil seguir essa vanguarda tecnológica. Como membro da Força Espacial, penso nas tecnologias que temos na Força e as dependências que temos. Um exemplo, acho eu que um exemplo bom é da navegação, da GPS. É muito fácil uma pessoa agora ir e pegar alguns R$1.000 e construir um sistema que pode interferir com navegação. É muito fácil. E com R$1.000 faz muitos danos se não tivéssemos um alternativo. Eu tive num exercício do Southern Star, vocês provavelmente participaram um pouco aí. Neste exercício é que tivéssemos uma pessoa que estava a fazer interferência de navegação, e a solução que a Força Aérea tiverem era para usar um míssil para destruir isso. Isso dá, não é? Isso dá jeito, mas o problema é que esse míssil custa R$1 milhão de reais. E a coisa que estamos a destruir custa R$1.000. E que não é sustentável fazer isso. Então, por isso que temos que ter alguns alternativos, e não só com navegação, mas com outras coisas também. E eu acho que, mesmo que penso como membro de Força Espacial, penso que os sistemas espaciais podem fazer quase muitas coisas. Precisamos ter as alternativas, não é? Porque senão ficaremos com problemas. Aqui um gancho que ele está falando, existem equipamentos que vendem pela internet, pode comprar até na Best Buy, né? Equipamentos de cibernética que fazem forense em alto nível e também que não custa muito caro, e também ferramentas para ataque, etc. Também vende na Best Buy, você vai lá, compra, chega. E também tem, falando em termos espacial, que ele estava falando, existem equipamentos que são comprados aí no comércio, na internet, você pode comprar, que eles fazem um guarda-chuva na determinada área. Então, a gente coloca aqui na Unifa e ela na SMA aqui, e o satélite não vai conseguir enxergar mais o que tem aqui na área. Então, é um interferidor, né? Você compra isso, coloca, e quem tiver no Google usando o satélite, dependendo da frequência, ele não vai conseguir rastrear aquele local em volta. Então, esses são equipamentos que são vendidos no mercado, e assim, para contrapor esse tipo de mercado é muito complicado, complexo, né? Então, é só para um adendo aí do que a gente tem de tecnologia disponível para o uso do bem e do mal, né? Então, e aí cabe ali a gente ficar atento a esse tipo de material que está aí à venda, né?
Um outro detalhe, falando de interoperabilidade, assim, o Exército está com o Guarani, que ele é 95%, não sei de cabeça, totalmente nacional. Tem a Embraer ali, com a Força Aérea, com o KC-390, desenvolvendo tecnologia totalmente excelente, né? Foi todo um projeto que teve sucesso final. Agora, falando do ambiente cibernético ali, para você desenvolver tecnologias, ferramentas, a evolução é muito rápida. E a gente fica... eu demorei um ano para desenvolver determinada coisa, aquilo ali já não serve mais. Um mês, 2 meses já não serve mais aquela determinada configuração, porque toda hora está surgindo novas vulnerabilidades, novos tipos de ataques, novos tipos então, essa dependência tecnológica, assim, em termos de equipamento, a gente sempre vai sofrer, né, por causa dessa evolução tecnológica rápida. Coronel, Obrigado. Temos aí outras, na verdade, diversas perguntas com um caráter um pouco mais técnico, mais específico, que depois serão repassadas aos e-mails dos senhores, e eu pediria aí depois a gentileza, né, de respondê-los, e com devido à ênfase, né, como os senhores consideram que estudos possam ser feitos, considerando que nós estamos aqui no ambiente acadêmico. Então, como muito foi falado e também colocado na apresentação do Capitão Lee, mais importante do que nesse momento de definirmos aí o que é o MDO, ou JADE, ou qualquer outra nomenclatura, é como fazer, como implementar. E o estudo, né, de como implementar, né, os questionamentos de como implementar, eu acho que daí derivam as várias possibilidades de estudos, desenvolvimentos acadêmicos e, obviamente, levando isso para a área doutrinária e desenvolvimento tecnológico. Eu gostaria de agradecer aqui, inicialmente, a participação de todos os senhores. Foram boas perspectivas, o assunto realmente é complexo, em aberto, está em andamento, então, quando algo ainda está em evolução, é muito mais difícil de trazer uma consideração, uma resposta fechada, mas eu agradeço bastante pelas considerações e perspectivas, tanto baseado nas experiências pessoais, operacionais e organizacionais de todos os senhores. Mais uma vez, agradeço e muito obrigado. Passamos agora aos agradecimentos. Iniciando o ciclo de palestras do período da tarde, convidamos o Major de Artilharia Everton Eloy Gomes, do Estado-Maior do Exército Brasileiro, a iniciar sua exposição sobre o tema Operações Multidomínio na visão do Exército Brasileiro. Seja bem-vindo. Reforçamos que aqueles que desejarem fazer perguntas ao palestrante preencham o formulário e entreguem a um de nossos assistentes ou acessem o QR Code que se encontra na pasta do seminário. Então, boa tarde, senhores e senhoras. Então, coube a mim, né, representando o Estado-Maior do Exército, apresentar a visão do Exército Brasileiro sobre as operações multidomínio. Então, eu sou o Major Eloy, né? Então eu represento a 7ª Subchefia do Estado-Maior do Exército e eu trabalho principalmente com relação à transformação do Exército Brasileiro. Então, para atingir esse objetivo, né, então eu vou seguir o seguinte roteiro. Uma introdução, abordar um pouco sobre o conceito operacional do Exército Brasileiro, as operações no multidomínio e uma conclusão. Então, eu queria passar, primeiramente, a missão da 7ª Subchefia, né, que é formular normas, diretrizes para contribuir com a construção do Exército do futuro e a permanente evolução da força. Então, temos, né, por missão estabelecer um conjunto de conceitos e configuração de força e obtenção de capacidades. Então, nós temos ali um trabalho estreito, né, com o Ministério da Defesa, com o nosso escritório de projetos do Exército. E ainda, né, como introdução, o Estado-Maior do Exército é responsável pela formulação de conceitos. E, posteriormente, o Centro de Doutrina do Exército, que é um órgão subordinado ao Comando de Operações Terrestres,
ela é a responsável pela formulação de doutrina. Então, todos os nossos conceitos elaborados no Estado-Maior passam por uma atualização doutrinária que é conduzido pelo Centro de Doutrina do Exército. E esse é o nosso processo de transformação. Então, em 2022, a 7ª Subchefia do Estado-Maior do Exército ela foi recriada. Nós fizemos um diagnóstico das nossas capacidades, em que nós verificamos a concepção de transformação de 2013 a 2022, e, em cima disso, começamos a trabalhar na transformação do Exército. O nosso primeiro manual de fundamentos, o nosso primeiro trabalho da 7ª Subchefia, foi o conceito operacional do Exército Brasileiro. Então, nesse manual de fundamento, eu vou explicar depois um pouco melhor sobre os conceitos que abarcam esse conceito operacional. Essa publicação ela também serviu de base, né, para a elaboração da concepção de transformação do Exército Brasileiro e do desenho da Força 40. Então, esse é o trabalho que está balizando o nosso planejamento de longo prazo para a geração de novas capacidades, uma nova doutrina e assim por diante. E o nosso conceito operacional do Exército Brasileiro, ele tem a origem em todo um alinhamento estratégico. Então, começa com a nossa Constituição Federal, né, em que tem a principal atribuição das Forças Armadas, a defesa da pátria. E seguindo, né, nesse alinhamento, temos a nossa Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, em que ela traz, né, dentre os seus objetivos, garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial. Então, isso daí é muito importante para o desenvolvimento do nosso conceito operacional. E as ações estratégicas de defesa, né? Então, dentre elas, aí temos desenvolver capacidades de monitorar e controlar o espaço aéreo, o espaço cibernético, o território, as águas jurisdicionais brasileiras e outras áreas de interesse. E ainda, né, a Estratégia Nacional de Defesa ela atribui uma série de tarefas, de missões para o Exército Brasileiro, né, como a garantia da soberania nacional, a neutralização de concentração de forças hostis nas nossas fronteiras, né, a inviolabilidade do território nacional. Então, para isso, nós temos que manter a nossa capacidade de dissuasão, né, por meio de nossas capacidades. Então, nós temos o nosso sistema de monitoramento de fronteiras, o SISFRON, nossas capacidades de mísseis e foguetes, cibernética, defesa antiaérea e as nossas tropas blindadas, mecanizadas. Então, todas essas capacidades contribuem para esse processo, tanto de modernização, nossa capacidade de dissuasão. E nesse escopo, né, chegamos à elaboração do nosso conceito operacional, em que ele traz uma principal indagação, né, como empregar a força terrestre inserida num contexto de operações conjuntas, combinadas e interagências, face aos desafios impostos pela complexidade que caracterizará o ambiente operacional futuro no horizonte de 2040. Então, anteriormente, né, acho que muitos dos senhores já viram, nós chamávamos esse manual de operações de convergência. Então, nós também já estamos num processo de fazer uma revisão, né, desse manual. Então, estamos aguardando, né, as atualizações da doutrina militar de defesa e há essa intenção de nós fazermos já uma primeira revisão desse manual de fundamento. E a resposta, né, para esse questionamento, principalmente, né, temos como solução as operações no multidomínio. E o que vem a ser, né, o conceito operacional do Exército Brasileiro? Ele é o somatório, né, das operações de amplo espectro, que é o conceito operacional que já vinha sendo adotado pela Força Terrestre, né, com condições, né, de realizar a combinação de atitudes, então realizar operações ofensivas, defensivas, operações de estabilização de forma sucessiva ou simultânea. Né? Em cima disso daí, nós agregamos outros conceitos. Então, temos também o antiacesso e negação de área como uma estratégia para o planejamento do emprego das nossas capacidades militares.
e também as operações multidomínio. Então, esse tema ele serve principalmente para nós potencializarmos as ações, né, e potencializar os efeitos, né, sobre determinados alvos, seguindo as características, né, de sobreposição, simultaneidade e sincronização. Então, sobre a sobreposição, então nada mais é do que as ações executadas em um determinado domínio, né, provocando efeitos, impactos nas 3 dimensões do combate, na dimensão física, humana e informacional. A simultaneidade, na verdade, é o que essas ações deverão ocorrer de forma simultânea nos diversos domínios. Então, para contribuir com um determinado objetivo militar, então ações serão desempenhadas no domínio terrestre, marítimo, espacial, no domínio aéreo. Então, é a simultaneidade das ações nos diversos domínios. E a sincronização das ações, visando a convergência de efeitos. Então, todas as capacidades, né, conjuntas deverão ser sincronizadas para produzir efeitos num determinado domínio, num determinado alvo, num determinado sistema. E como havia falado lá na introdução, né, o Estado-Maior do Exército é responsável pela formulação de conceitos, enquanto que o Centro de Doutrina, né, pela formulação doutrinária. E, neste ano, o Centro de Doutrina do Exército produziu essa atualização doutrinária, que é o nosso Manual de Operações. Então, nele é o primeiro manual que começa um detalhamento um pouco maior sobre operações multidomínio. É o que eu vou apresentar aqui para os senhores. Então, uma definição, né? Então, como os palestrantes já abordaram, então tem uma gama de definições e essa é uma delas. Operações multidomínio é o conjunto de ações realizadas por forças e meios militares coordenadas em termos de tempo, espaço e propósito. Né? Essas operações ocorrem no multidomínio, abrangendo todo o espectro dos conflitos, sob a responsabilidade direta de uma autoridade militar competente. E ela ocorre, né, prioritariamente dentro de um contexto conjunto. Então, esse também é o nosso entendimento, que as operações multidomínio ela tem que ocorrer num ambiente em que todas as capacidades de defesa estejam presentes. E outra consideração, então, o que é o ambiente operacional? Como nós trabalharemos com relação às operações multidomínio? Então, temos que ter a compreensão do ambiente operacional, em que ele compreende, né, os domínios, né, então, como já foi definido anteriormente, então teremos o domínio terrestre, marítimo, aéreo, espacial e o ciberespaço, contemplando, né, o cibernético, o eletromagnético e o cognitivo, e a sua relação com a dimensão física, bem como os fatores operacionais e fatores da decisão para o planejamento do emprego militar. Então, eu queria falar para os senhores, então, é um relacionamento, né, então, entre os diversos domínios. Então, cada domínio, cada força componente, ela terá a sua primazia, né, em determinado domínio. Então, o domínio marítimo, quem vai conduzir as operações, as coordenações, toda a primazia desse domínio será conduzido pela Força Naval. Tá certo? E aqui nós trazemos, né, uma visão do Exército Brasileiro para cada domínio. Então, o domínio marítimo, ele compreende os oceanos, mares, baías, estuários e áreas costeiras, e é fundamental para a projeção estratégica de poder militar, o transporte de forças, segurança das rotas de navegação. Então, temos todo um relacionamento e também podemos cooperar, a Força Terrestre também poderá cooperar com os outros domínios. Agora, o domínio terrestre, ele é caracterizado por sua diversidade de terreno, clima e pela presença humana, o que torna o ambiente mais complexo e volátil para as operações militares. O domínio terrestre está diretamente influenciado pela dimensão humana. Então, tanto a guerra cognitiva, que foi trazido anteriormente, ele
traz um grande impacto nas operações militares e é muito perceptível no domínio terrestre, que é onde ocorre essas interações humanas, né, a percepção da população e assim por diante. Então, a questão cognitiva ela é muito perceptível no domínio terrestre e exige uma gama de capacidades especializadas. Então, a força terrestre ela não consegue ser identificada por um determinado sistema de armas, ou um determinado produto. Então, as capacidades terrestres ela englobam uma ampla variedade, desde blindados, comunicações, guerra eletrônica, mísseis e foguetes e assim por diante. O domínio aéreo, né, que compreende a atmosfera desde a superfície até a altitude, onde seus efeitos sobre as operações perdem a efetividade. E para o domínio terrestre, né, para a força terrestre componente, é de grande importância a colaboração, né, do domínio aéreo com relação à vigilância, reconhecimento, transporte de tropas e ataques de precisão. Da mesma forma, o domínio terrestre, a força terrestre também tem capacidades para contribuir com o domínio aéreo, tá certo? Então temos a nossa capacidade também de defesa antiaérea, que nós exercemos ações no domínio aéreo, mas todo o planejamento, a condução, a coordenação das atividades no domínio aéreo é de primazia da Força Aérea Componente. O domínio espacial, então, compreende a área acima da atmosfera, onde os efeitos gravitacionais e atmosféricos são desprezíveis. Esse domínio também é de grande relevância para todas as forças, né, porque ela entrega uma série de capacidades, como comunicações via satélite, navegação pelo sistema de posicionamento global, coleta de inteligência, monitoramento de condições meteorológicas. Então, todas essas entregas vão facilitar, vão possibilitar a execução das operações militares. E o domínio ciberespaço. Então, nós temos uma série de capacidades também que contribuem para esse domínio. Que ele é o quê? Basicamente, compreende as capacidades e atividades essencialmente relacionadas com o trâmite de informações no âmbito das redes de tecnologia da informação e de telecomunicações, dos sistemas de dados interconectados e das relações humanas. É por onde se transitam todas as mensagens. E temos algumas capacidades também que podem contribuir com esse domínio. Então, temos o Comando de Defesa Cibernético, que o Coronel Gomes já fez uma abordagem aqui para a gente, mostrando as suas capacidades, e o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. Então, com relação ao espectro eletromagnético, essa é a nossa Constituição, a nossa organização, que tem as plenas condições de proteger nossos ativos, explorar e atacar eletronicamente. E aqui também só complementando, né, então já falamos ali na introdução com relação ao conceito operacional do Exército Brasileiro sobre a definição também das dimensões. Então nós temos os domínios e as dimensões do combate. Então a dimensão física ela compreende, né, o terreno, o clima, as forças militares, sistemas de armas. Então geralmente é nessa dimensão que nós acabamos focando os nossos planejamentos militares. Porém, lá no conceito operacional do Exército Brasileiro, nós já trazemos a importância da dimensão informacional. Então, nós sempre fazemos os nossos planejamentos nessa dimensão, mas os outros também são importantes. A dimensão humana, né, que abrange a interação entre indivíduos, grupos, né, e, principalmente, influenciar a dimensão humana é essencial para fortalecer o moral da tropa, degradar a vontade do inimigo e obter apoio popular. Então, é isso que eu estava falando.
nós temos que planejar a dimensão física, mas também planejar os ganhos na dimensão física para influenciar tanto a dimensão humana quanto a dimensão informacional. E a dimensão informacional envolve as informações e os sistemas usados para obter, produzir, difundir e atuar sobre elas, conectando as dimensões física e humana. O uso eficaz de informações pode enganar, confundir e influenciar a vontade de combater, sendo essencial para consolidar ganhos operacionais. Então, isso está de acordo aí com o domínio ciberespaço, isso daí pode contribuir com a guerra cognitiva, podendo moldar o ambiente operacional. E ainda no manual de operações, nós traçamos aqui a estrutura necessária para a condução das operações. Então, nós temos uma forma de planejamento, né, o nosso processo de planejamento e condução das operações terrestres, então, que nada mais é do que elencar o que fazer e como fazer. O nosso poder de combate, né, que ele fica muito bem representado pelas nossas funções de combate, né, comando e controle, movimento e manobra, inteligência, fogos, logística e proteção. Então, empregando essas funções de combate, nós vamos estar entregando poder de combate no terreno. E um esquema operacional em que nós descreveremos a forma como seremos empregados. Então, é a descrição de linhas de ação e assim por diante. E aqui traz novidades, né, com relação à nossa doutrina anterior, porque aqui fica mais latente, mais visível, as operações no multidomínio. Então, nas ações em profundidade e nas operações de moldagem, que eu vou abordar mais à frente, é onde nós conseguiremos encaixar as operações no multidomínio. Então, a dinâmica das operações, como que nós vamos empregar o poder militar terrestre, né? Por meio de ações no espaço e no tempo, considerando amplitude, integração e sincronização das operações militares. Então, a dinâmica de operações, ela demanda, né, integrar as capacidades de diferentes domínios operacionais. E, para isso, na dinâmica das operações, na visão do Exército Brasileiro, nós temos ações profundas, ações aproximadas e ações de retaguarda. E as ações em profundidade, elas ficam bem caracterizadas a possibilidade de ocorrer as operações multidomínio, né? Então, as ações em profundidade, elas são realizadas em terreno e no espaço aéreo controlados pelo inimigo, permitindo investir direto ou indiretamente contra os sistemas logísticos de comando e controle, causando colapso de suas posições da retaguarda para frente. São ações de natureza essencialmente ofensivas, tá certo? Então, vou passar aqui alguns exemplos dessas ações em profundidade. Então, nós temos os ataques de longo alcance, utilizando nossos mísseis, foguetes, aeronaves remotamente pilotadas, né, com o objetivo de neutralizar tropas em reserva, desorganizar as capacidades logísticas e de comando e controle. Guerra cibernética. Então, o espectro, né, cibernético, ele ultrapassa os limites fronteiriços. Então, ela é uma capacidade que nos permite realizar ataque, realizar ações além dos limites fronteiriços, fazer essas ações profundas. Então, ela pode colaborar com a interrupção de comunicações, né, e ataques à infraestrutura digital do inimigo. Operações de inteligência e operações especiais também são outros exemplos. E as operações de moldagem. Então, também, como foi falado anteriormente, o nosso conceito operacional do Exército Brasileiro também traz a ideia de que as ações militares devem ocorrer
desde um período de paz relativa, né, passando por um contínuo, um período de competição, conflito armado, guerra e pós-conflito. Então, a operação de moldagem ela nos permite a realizar essas ações em todo esse espectro, desde uma paz relativa até um pós-conflito. E as operações de moldagem, elas são ações coordenadas, planejadas pelos níveis de comandos mais altos executadas em todos os níveis, com o objetivo de estabelecer e de preservar as condições estratégicas, operacionais e táticas necessárias para o sucesso das operações básicas. Então, elas serão operações que ela vai preparar o campo de batalha para depois a Força Terrestre executar suas operações básicas, operações ofensivas, defensivas e de estabilização. Os objetivos, né, das operações de moldagem é degradar as capacidades adversárias, desorganizar e neutralizar sistemas estratégicos operacionais de comando, controle, comunicações, meios aéreos, indústria de defesa, suprimento do inimigo e a sua coesão. Também visa, né, implementar ações de negação de área e antiacesso. E aqui também alguns exemplos de operações de moldagem. Elas são de uma forma até similar com aquelas ações em profundidade, né, e temos esses exemplos. Então, operações especiais, ataques de longa distância por meio do uso de artilharia de longo alcance, mísseis e foguetes, operações cibernéticas e reconhecimento e inteligência. Então, queria trazer também um fato histórico, né? Então, só para exemplificar. Então, Segunda Guerra Mundial, né, tínhamos ali o lançamento da bomba atômica. Então, nós víamos, né, a preponderância de cada domínio. Então, o emprego do domínio aéreo, né, com o lançamento a partir da ilha de Tinian em direção ao arquipélago japonês. Okay? Então, nós víamos essa preponderância e uma ação no domínio aéreo produzia efeitos nas 3 dimensões do combate, tanto na dimensão física, na dimensão humana e na dimensão informacional. E, atualmente, né, nós vimos as forças norte-americanas utilizando o seu poder militar para degradar a capacidade nuclear iraniana. Então, aqui eu trago como um exemplo de operação multidomínio, em que nós verificamos a participação da Força Aérea dos Estados Unidos, primeiramente fazendo uma manobra diversionária, né, fazendo uma dissimulação, mandando um grupamento para o Pacífico, outro grupamento, né, que seguiu pelo Atlântico, Mediterrâneo e atingiu seus objetivos em território iraniano, e a participação de outras forças para permitir colaborar o sucesso da missão. Então, foi verificado, né, a participação de outros comandos, né, seja para fornecimento de imagem de satélite, manutenção das comunicações, proteção de seus sistemas. Então, esse é um caso que eu gostaria de apresentar aos senhores com relação a operações no multidomínio. E já seguindo, né, para a conclusão da apresentação, eu gostaria de apresentar aqui, né, que as operações multidomínio elas são desenvolvidas pelas operações conjuntas. Então, é muito difícil nós acreditarmos que vamos desempenhar ou conduzir uma operação multidomínio de forma singular. Então, nós precisamos da coordenação, da sincronização das capacidades de todas as forças. E a primazia, né, na atuação em cada domínio, ela é de responsabilidade, né, da sua força de origem, né? Então, a Força Naval ela vai ter a primazia, ela que vai conduzir as operações no teatro de operações naval. Da mesma forma, as atividades que ocorrerem no espaço aéreo, a primazia é da Força Aérea. Então, essa coordenação ocorrerá
por essas forças, ok? E o Exército Brasileiro, ele tem condições de contribuir para as operações no multidomínio por meio de suas capacidades. Então, temos nossos sistemas de mísseis e foguetes. Então, nossos mísseis e foguetes, eles são um usuário do espaço aéreo, mas não somos nós quem controla o espaço aéreo. Então, essa coordenação ocorre pela Força Aérea Componente, tá certo? Então, tem que ter essa coordenação, tem que ter as medidas de coordenação do espaço aéreo que a Força Terrestre Componente irá respeitar. Da mesma forma, a defesa antiaérea. Então, é uma outra capacidade que nós podemos contribuir para o domínio aéreo. Então, em todo o esforço, teremos essas capacidades, a geração de capacidades com nossos sistemas de armas de baixa altura, média altura, contribuindo para a defesa aeroespacial. E as outras capacidades que eu elenquei aqui como sendo importantes para as operações no multidomínio. Também gostaria de mostrar aqui para os senhores um exemplo, né, de desenho operacional. Então, é só para trazer uma reflexão. Então, um desenho operacional do exercício Azuvé, em que nós temos um estado final desejado de conquistar uma região conflituosa, né, que no caso aqui foi chamado de topázio. Então, para conquistar esse estado final desejado, nós temos uma série de pontos decisivos que, se conquistado esses pontos decisivos, né, que são esses triângulos vermelhos, nós atingiremos o estado final desejado. Então, eu quero trazer aqui, principalmente, a relevância aqui do ponto decisivo número 3, que é a situação aeroespacial favorável obtida em topázio. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para os senhores. Então, como nós planejaremos as operações no multidomínio para contribuir com o ponto decisivo número 3, situação aeroespacial favorável? Quais seriam os alvos de alto valor? O que nós precisaríamos, né, degradar, neutralizar, destruir, para que nós atingíssemos aquele ponto decisivo? E quais as capacidades, né, de cada domínio, cada força componente, poderiam contribuir para a neutralização desses alvos? Então, essa é uma forma de pensar. Então, as discussões, ela tem que ocorrer, né, para ver qual que é a melhor situação para nós executarmos o nosso planejamento das operações multidomínio e atingir um determinado objetivo. O Estado-Maior do Exército também tem promovido, né, as discussões no âmbito do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, justamente no sentido de promover discussões com relação a um conceito operacional conjunto. Então, isso daí também é um interesse do Estado-Maior do Exército. Obrigado. Agradecemos o Major de Artilharia, Everton Eloy Gomes, pelo conhecimento disponibilizado e convidamos a retornar ao seu assento. Dando continuidade às apresentações, convidamos o Brigadeiro do Ar, Francisco Bento Antunes Neto, chefe da Subchefia de Preparo de Operações Aéreas, a iniciar sua exposição sobre o tema Operações Multidomínio na ótica do poder aeroespacial. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui à Unifa, né, em nome do Brigadeiro Max, a ECEMAR, em nome do Brigadeiro Pedro, né, a oportunidade de retornar aqui a essa casa e falar um pouquinho sobre o tema que está elencado aqui, né? Vou aproveitar essa oportunidade e considerando todo o ambiente acadêmico que nós estamos, né, para buscar com que todos façam uma reflexão, né, sobre o papel da Força Aérea e um pouquinho mais, né, sobre a nossa capacidade de operar conjuntamente nesse tema de operações conjuntas, multidomínio, né, e de EIDO também.
Prazer em encontrar vários companheiros aí, estou vendo algumas fisionomias aí de outros tempos, né? Prazer vê-los aí. E aproveito para... E nessa oportunidade eu vou compartilhar com todos vocês um pouquinho da experiência que eu vivi durante 2 anos lá como chefe do Centro Conjunto de Operações Aeroespaciais, no Comando de Operações Aeroespaciais, ou seja, né, é relacionado àquilo que é real, né, empregando o que a força consegue entregar, e nesse 1 ano e meio que estou aí à frente da subchefia de preparo de operações aéreas, que aí a missão já é buscar entregar mais, né, preparar os nossos tripulantes aí, os nossos meios, para que entreguemos mais. Tá? E peço que todos reflitam aí sobre os locais onde passaram na força, onde serviram, né? Pessoal aviador, controlador, né? E todos aí que, de alguma forma, infantaria, na verdade toda a força está junto. E refletimos aí sobre de que maneira vocês operaram naquele momento, que entraram na força aí como segundo-tenente, quando saíram, quando pararam de voar aí como major, tenente-coronel, capitão, a situação que tem sido, né? E como que vocês esperam que nós venhamos a operar nos próximos anos? Bom, nossa DCA-1-1 ela foi atualizada no ano passado, né, 2024, e o que eu encontrei nessa documentação sobre operações multidomínio está ao lado dela aí. Então é o artigo 35, 36, 37. Em outros momentos, quando a gente estuda um pouco mais a publicação, a gente vê algumas palavras que foram apresentadas aqui, né, sobre convergência, né, sincronização, pontos fundamentais desse conceito do multidomínio. Tá? Mas que, na verdade, o grande objetivo disso é alcançar um resultado, um efeito. Né? É isso que a gente quer cumprir uma missão e atingir um efeito que, em princípio, foi estabelecido pelo Comando Conjunto. Pode ser um efeito intermediário, inicial, que, junto com outros vários eventos, vai nos levar a atingir determinado objetivo ou contribuir para esse objetivo. Quando eu falo disso, eu estou falando de Força Aérea Componente. Né? Falando sobre o que a Força Aérea pode entregar. Então, o que a Força Aérea pode entregar em termos de operações multidomínio? É o que está previsto para a DCA-1-1. São as ações de Força Aérea que nós podemos cumprir, que nós estamos preparados, né? E condicionado, é claro, à disponibilidade de meios. Mas para eu fazer determinada tarefa ou atingir um efeito, vários fatores vão ter que ser levados em consideração. Não é mesmo? O pessoal da logística aí, do CONGAP, né, sabe quanto custa um míssil. Né? E sabe quanto custa uma bomba laser, sabe quanto custa a hora de voo. E tudo isso tem que ser colocado nesse pacote. Né? Se eu estou falando de neutralizar determinado sistema, que é a minha tarefa, o que vai contribuir para eu chegar a um objetivo. Tá? Então, é uma série de definições que vão nos fazer operar de uma forma mais eficiente. E aí a grande pergunta é, como é que a Força Aérea Componente interage com as demais forças para poder se utilizar em determinado momento de todos os domínios possíveis para atingir aquele objetivo? Acho que aí é o grande desafio. Como que eu consigo sincronizar e convergir, né, para em determinado objetivo, para se atingir um efeito? Como que a nossa doutrina de operação conjunta nos ajuda nisso? Então, aqui embaixo está o manual MD30. Aí tem uma parte em branco aí, vazia, né, sobre essa questão de multidomínio, porque quem pesquisar no volume do MD30 vai encontrar 6 vezes a palavra domínio. A maioria delas está relacionada a domínio cibernético.
e domínio no sentido da própria palavra no português de dominar. Ou seja, na nossa doutrina de operações conjuntas, que está em atualização, né, a de 2020, ela não prevê, ela não nos orienta de como operar no multidomínio. Ela fala de conjunto. Né? O entendimento também tem que ser no sentido de que o conjunto está dentro do multidomínio. E como o capitão Lee comentou aqui agora, né, a questão toda é a maneira como nós vamos fazer isso. E aí vem um novo conceito, né? O JADO, né, um novo conceito para nós e também é novo, até para o DOD, né? Foi apresentado aqui. Aí o grande desafio vem para todos nós, vem nesse sentido de eu não consigo, eu estou desenvolvendo um conjunto. A minha doutrina não fala em multidomínio, mas já tem um novo conceito. Eu tenho que caminhar por todo esse processo aí para chegar e apresentar ou operar nesse novo conceito? A nossa sociedade, a maneira como nós relacionamos dentro de cada força, né? Ela está preparada para operar desse jeito aqui? De eu ter um comando centralizado, execução e controle descentralizado? As nossas forças, né? A Marinha, o Exército, a Aeronáutica, né? Força Aérea, elas estão prontas para isso? Elas têm culturas diferentes, né? Linguajares diferentes e tradições diferentes, que vão impactar nessa nossa maneira de operar. E eu acredito que esse é o grande desafio, né? Para que a gente consiga sincronizar e convergir todos os nossos esforços e realmente nos utilizarmos dessa metodologia de operar em todos os domínios, né? De uma forma eficiente, na verdade, mais barata. Porque, no final das contas, qualquer operação é dinheiro. Não adianta nada, para ter uma ideia, no ano passado, durante o primeiro grande ataque lá iraniano direto a Israel, em que operaram as forças de defesa de Israel, Estados Unidos, França e Reino Unido, naquele final de semana foi gasto 1,7 bilhões de libras esterlinas em mísseis. Então, quando eu começo a utilizar um míssil de $1 milhão ou mais em um veículo aéreo não tripulado que custa $50 mil, eu preciso ter muito dinheiro para sustentar essa guerra. E qualquer maneira ou qualquer operação, modo de operar que nos permita economizar recursos, e aí vem uma série de conceitos que eu já estou com spoiler aqui da próxima apresentação que vai ser feita, que vem a questão de targeting, como que eu seleciono, como que eu defino. Aí a pergunta que eu deixo para todos aí, como nós fazemos isso hoje? Força Naval componente, a Força Terrestre componente e a Força Aérea componente. Como nós selecionamos os nossos alvos? Como vocês vão treinar aqui no Azuver, né? Daqui a pouco. E como que a nossa doutrina prevê que isso aconteça? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Aí entramos todos nós e vai o mérito, né? E o parabéns aqui para o NIFA e SEMAR por esse simpósio, esse seminário, que nos permite refletir sobre isso, sobre quais são os grandes desafios que todos nós temos em aprimorar essa doutrina. Porque a doutrina ela vai ser mudada por vocês que estão aqui, que daqui a pouco estão ascendendo a novos postos, e vão ter essa oportunidade de alterá-la e de realmente identificar como fazer melhor. Bom, mas está cobrindo ali a parte do título, mas como é que nós temos o comando de preparo vem atuando, né, e preparando as suas unidades um cenário mais próximo, né, ou melhor, relacionado a esse ambiente multidomínio, né?
Então, nós temos um exercício que já vem, eu acho que está na sua 4ª edição, o exercício de inteligência, vigilância e reconhecimento, que acontece em Santa Maria. A base escolhida de Santa Maria está relacionada ao cenário que é possível de ser construído lá no sul, em função de meios da Força Terrestre e da Força Naval também com o distrito. E esse exercício ele vem numa crescente em termos de inclusão de domínios. Então, há 2 anos já que nós implementamos eventos no domínio cibernético, né, em que vão impactar diretamente sobre a atividade aérea. Vocês podem ver pela nossa figura do último evento, agora em março de 2025, uma aeronave do Exército, né, um sistema aqui de ARP também da Marinha do Brasil, né, e sistemas da Força Aérea Brasileira. E o entendimento tem que ser muito claro de que o conjunto, a operação conjunta, ela faz parte do multidomínio. Agora, o fato de eu operar conjunto não significa que eu opere dentro de uma doutrina de multidomínio. E nesse treinamento, o objetivo era que as nossas unidades entendessem um pouco mais dos impactos que outros domínios vão fazer nela. E quando eu falo de nossas unidades da Força Aérea. Então, nós tínhamos eventos aqui planejados em que o cibernético gerava informações de inteligência em tempo para que uma aeronave não tripulada conseguisse identificar um alvo sensível ao tempo, em que ele está em determinada viatura, andando por dentro de uma cidade, ela consegue identificar esse alvo, é um alvo para decapitação, e um AMX consegue fazer um ataque com uma bomba laser sobre esse alvo. Então, são cenários em que nós vamos simulando e proporcionando a tripulação, quer seja por reconhecimento de comunicações, realizado por um R99, né? Ou um reconhecimento eletrônico, realizado por vários dos meios que estão aqui, para identificação de um alvo, e um treinamento de comando e controle dentro da Força Aérea Componente, ou de uma parcela dessa Força Aérea, para que esse alvo seja neutralizado em tempo. Mas vejam bem, todo esse treinamento está dentro de um nível tático, está abaixo do tático até, está lá na execução, está lá na unidade aérea, no tripulante, quem está voando. Tá? Entra um pouquinho de um preparo de comando e controle, bastante incipiente, mas que o grande foco dessa interação, né, é o conjunto, mas ir um pouco além do conjunto, e identificar de que forma esse operando, utilizando-se de outros domínios, vai impactar na execução da minha missão. Mas não é fácil de fazer esse treinamento, a gente não consegue fazer isso todo dia, reunir esse grupo todo dia e gerar essa simulação para acontecer todo dia. Ou melhor, simulação não, real, né? Eu não consigo colocar meios no terreno o tempo inteiro, eu não consigo gerenciar meios da Força Terrestre, né, para estarem dispostos no terreno, para que o satélite passe em determinado horário e eu, com uma imagem satelital, consiga rodar de uma forma eficiente, rápida, identificar, mandar outro meio para ter certeza de qual é o meu alvo e neutralizar esse alvo. Então, entra muito no conceito que foi apresentado aqui também, sobre de como fazer. Né? Então, o conceito de usar todos os domínios, a gente já faz há bastante tempo. Né? Agora, como eu faço isso da maneira mais eficiente, mais rápida, aí são outros protocolos, outros processos e outras ferramentas que nós precisamos desenvolver aqui no âmbito da defesa, no Ministério da Defesa. Cibernético, então, alinhado, o espaço, como eu acabei de falar, né? Os nossos 2 satélites aí de imagem SAR, identificando o alvo e gerando. Mas parece que isso acontecesse, né? Era tudo muito enlatado, como a gente chama na aviação, né? Está tudo montado. Eu sei que dia o meu satélite vai passar, o que ele vai enxergar, aí eu coordeno com o Exército Brasileiro para eu ter uma coluna de habilidades naquele lugar, para o satélite ver
e eu girar esse ciclo de comando e controle e a informação chegar até quem tem que atacar aquela coluna, né? O nosso foco bastante grande aqui no espectro eletromagnético, né? Então, é o que permeia a todos os outros, quer seja físico ou não. O eletromagnético, sem dúvida, ele envolve a todos. Ok. Na Cruzex de 2024 também nós tivemos essa oportunidade, né, de aprimorar o exercício com o engajamento aí desse cenário de multidomínio, né? Também, de forma bastante semelhante. O objetivo aqui era o treinamento de todo esse pessoal que está nessa fotografia, né? E identificar de que maneira a execução do meu voo lá vai ser influenciado pelo domínio cibernético e pelo domínio espacial, né? Ok. Bom, então pela primeira vez, nesse exercício combinado, né, em que nós, outras forças aéreas da América e também da Europa, no caso como Portugal, vem conosco participar, né, de um exercício focado no emprego do poder aéreo, dentro de um COMAU, né, um Large Force Emplacement, e dessa vez nós incluímos esse ambiente multidomínio. Bom, e como é que funcionou isso? É um exercício mais elaborado que o IVR, mais complexo, em que, com a ajuda aí do CDKR e do próprio Condeciber, né, existiam equipes de cyber que tinham uma tarefa para ser realizada, né? Então, dentro do cyber, essa competição chama aí de Capture the Flag, em que os grupos eles têm determinado tempo para realmente fazer uma atividade cibernética dentro de uma rede segregada, né, para esse treinamento do cyber. Ao atingir esse objetivo, né, se um desses grupos atingindo o objetivo, né, impactaria diretamente na atividade aérea. Ou seja, se eu conseguir capturar aquela bandeira em 1 hora, 1 hora e meia, 2, significa que determinado sistema antiaéreo ou de radar estaria fora. E isso gerava um impacto direto no como estava sendo voado. Então, o Mission Commander, de posse dessa informação, dessa coordenação do planejamento lá no nível tático, ele sabia. Se eu receber determinada palavra-código, significa que o radar de uma localidade está fora. Então, eu posso desenvolver a minha tática, o meu planejamento dessa missão, voando sobre aquele local que eu sei que o inimigo não tem meu contato radar. Então, a gente tinha um treinamento de todas as tripulações, baseado em resultados de outro treinamento da equipe cyber. Então, essa é um dos exemplos de como nós, dentro do comando de preparo, estamos buscando, né, esse treinamento das nossas tripulações baseado no conceito do multidomínio. Como o domínio cibernético vai impactar diretamente a minha operação aérea. Da mesma forma, nessa mesma oportunidade, equipes de diferentes países relacionados ao espaço, né, o domínio do espaço, atuaram, quer seja controlando o espaço, observando o espaço, né, e mitigando ameaças dentro do espaço. Então, aí é um treinamento específico para essas equipes. Então, entendam, são 3 grupos diferentes. Um atuando no espaço, outro no cyber e outro no componente aéreo. Em que cada um deles tem os seus problemas, que não são simulados, são reais, no caso ali, né? Que eles vão estar voando e vai estar vivendo aquela realidade do voo, ou a realidade do cyber, ou a realidade do espaço. Em que ele vai ter que treinar as TTPs, né, as táticas, técnicas e procedimentos que cada um desse grupo ou deste domínio realiza,
e os eventos que vão estar acontecendo vão impactar nos demais. No caso do espaço, né, são alertas aí que vão impactar no planejamento da missão. A questão do espaço, da meteorologia lá no espaço, que vai impactar na questão de GPS para a gente, precisão. Outro slide aí, por favor. Aquisição de imagens que eram incluídas dentro de todo esse processo de planejamento da missão e de atualização. Tá? E a grande oportunidade é esse compartilhamento de informações, né, entre os diferentes países e cada um entender quais são os desafios que cada país tem, quais são os recursos, quais são as experiências operacionais e se criando esse compartilhamento aí de conhecimento e de informação. Né? Então, de uma imagem espacial, se detecta modificação no terreno, pode-se fazer um reconhecimento e vai impactar no voo que estava sendo realizado. Mas quais são os grandes desafios, né, para uma adequada operação no multidomínio, né, em termos de treinamento e operações? Né? Primeiro, né, se criar um ambiente de treinamento realmente realístico. Então, o mais próximo que nós conseguimos em termos de treinamento, eu não tenho dúvida que foi a Cruzex, no ano passado, né? Mas para juntar esse povo todo aí tem um custo de alguns milhões. Eu não treinei todas as tripulações que a Força Aérea possui. Nós treinamos somente a Força Aérea Componente. Eu não treinei todos os engenheiros lá e militares do COP. Parte desse grupo foi treinada. Então, se eu precisasse treinar todos os tripulantes que nós temos hoje, eu teria que fazer vários eventos desse ao ano. Isso tem um custo e que a gente não consegue fazer. E também não consegue trazer esse tanto de países que vieram conosco participar nesse evento. Então, esse ambiente realístico é um problema. Tá? Simulação é um outro problema. Tá? Nós não temos hoje um sistema que consiga fazer essa simulação de comando e controle, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais à frente, quando eu falar sobre o grande desafio. E fazer essa convergência e sincronização dos meios, né? Tanto para treinamento, como principalmente o real. Né? É o grande desafio. Quem é o responsável por fazer isso? Quem tem a autoridade por fazer isso? Então, são uma série de lacunas dentro da nossa doutrina de operações conjuntas e, por conseguinte, dentro da doutrina de cada uma das forças componentes, de quem é o responsável por coordenar tudo isso. Dentro do nosso processo no MD30, de planejamento e condução de operações, né, nós temos uma série de pontos de contato, oficiais de ligação, reuniões entre os comandantes, que são oportunidades de se operar conjunto. Agora, é suficiente para se obter a convergência e a sincronização no tempo que passa? No tempo exato? No correto momento? Para se obter o máximo de retorno daquela operação? Para se obter o resultado obtido, ou melhor, necessário, ao menor custo? Então, esses são grandes desafios, né? Que temos. Acho que a pane sou eu, mas vamos lá. Falei um pouquinho já sobre a ferramenta de simulação. Dentro desse aspecto aí, nós temos uma oportunidade dentro da Força Aérea, dentro do desenvolvimento do ASA, que ele vem para ser um divisor de águas em termos de preparo de emprego. Tá? Então, realmente é uma oportunidade, mas que a gente tem muito caminho ainda para trilhar.
até se construir um sistema computacional que realmente simule todas as capacidades e os efeitos possíveis, quer seja em qualquer um dos domínios, e de quais são os impactos nos outros domínios e naquela operação e nos objetivos que estão elencados para aquele evento. Tá? E o grande ponto em que não vai se conseguir nunca se chegar a um nível, né, de Joint All Domain Operations sem um sistema computacional extremamente robusto. E quando a gente fala de sistema computacional, nós estamos falando de hardware, né, e software que consiga receber uma quantidade de dados gigante, muito grande, consiga, com uma inteligência artificial, processar aquilo que realmente é importante para que o comando operacional tome ciência, cada uma das forças componentes tome ciência dentro do seu nível e tome a decisão correta. Então, é um misto, né, de doutrina e sistemas que precisam ser desenvolvidos. Porque não adianta nada eu ter uma doutrina eficiente que nos regule como o comando conjunto e as suas forças componentes vão atuar de uma forma integrada, sinérgica, convergente, eficiente, em todas as dimensões para se atingir cada um dos objetivos, quer seja da força terrestre componente, naval componente, aérea componente, cibernética componente, forças especiais. Né? Se a gente não tiver um sistema que nos permita agir, decidir de forma rápida e a qualquer tempo. Então, como foi dito aqui antes, e como o próximo palestrante certamente vai falar, é como agir. E existem certas limitações que um sistema de comando e controle hoje nos impõe. Tá? Não é só uma questão de doutrinária. Existe uma série de lacunas técnicas, tecnológicas aqui, que precisam ser resolvidas. Bom, mas por outro lado nós temos algumas operações. Né? Então, eu participei aí dessas duas, e essas operações de apoio ao Estado, elas têm algumas particularidades, né? Não é que elas sejam diferentes de um evento de guerra convencional ou de um evento de segurança nacional, né? Elas são uma oportunidade para que a gente exercite a nossa capacidade de comando conjunto, né? E do comando e de C2 de cada uma das forças. E nelas a gente consegue atuar em um domínio que a nossa doutrina da Força Aérea não fala, muito menos o MD-30, que só fala em domínio cibernético, né? Que é o domínio humano. Então, quando a gente tem uma série de tarefas para fazer na TI Yanomami, a gente vai aprendendo qual é aquela agência governamental que nos dá o suporte mais adequado para aquele momento. A gente vai entendendo, né, quais são as dificuldades da Polícia Federal, do IBAMA, da Polícia Estadual, e como cada uma delas pode contribuir para o cumprimento da nossa missão, daquela tarefa, daquele evento, daquele momento. Né? Então, esse conhecimento, né, de como tratar, como buscar essas relações humanas, quer seja com uma agência governamental, ou quer seja por diminuir os impactos na população local de uma cidade em que todo mundo está relacionado à mineração ilegal, como que você neutraliza aeronaves lá que vão ter impacto direto na economia da cidade. Né? Isso aí vai ter um efeito, porque depois o comando conjunto vai embora e a base aérea fica. E a sociedade vai ser impactada por isso. Como vai ser essa tratativa, essa questão informacional vai ser tratada e como essa dimensão humana vai ser tratada naquele momento
perante o resto do Brasil, né? Ou melhor, naquela sociedade local, né? Da mesma forma, na Operação Taquari 2, né, o número de agências e de parceiros, né, aumentou exponencialmente. E aí também aumentam o aprendizado de como relacionar-se com todo esse grupo, de forma a se obter o resultado que é esperado. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse slide é que, eventualmente, por vezes, nós, como defesa, né, ficamos um pouco acreditando que as ações de apoio ao Estado não colaboram com a defesa, mas sim colaboram também, né? Colaboram nessa construção de conceito de comando e controle. Porque o que vai ser a tomada de decisão que vai ser feita aí pelo comandante conjunto ou da força componente, ela vai ser de uma forma, vão aparecer problemas de uma forma similar ao conflito de uma guerra regular. Tá? E por fim, aqui para encerrar, eu apresento essa questão, né, e a lacuna que nós temos na nossa doutrina de não comentar sobre o domínio humano. E também não tratarmos de um domínio eletromagnético, tratamos somente do domínio cibernético, a doutrina da ADC1 traçou. Apesar de que o espectro eletromagnético ele é uma constante na maioria das nossas aeronaves. Aí. Nós trabalhamos com isso. Mas nós não abordamos ele como sendo o domínio que é um dos domínios que transcende ou transpassa todos os demais. Mas a questão que eu levo aqui a termo para todos as senhoras e os senhores é como é que o policial da rodovia lá próxima à base aérea de Belaia, número 4, lá, 4.000 quilômetros do fronte, por que ele não se sentia dentro de uma guerra? Quem estava em guerra é só quem estava lá no fronte da Ucrânia. Como é que ele deixou um caminhão circular? Como é que a alfândega da Rússia deixou centenas de drones entrarem? E ninguém pensou. Quantas pessoas viram esses drones voando? Ligaram para a polícia? Não, a guerra não é minha. Então essa é a dimensão humana, né? É o domínio humano de conseguir com que a tua população e todas as tuas agências e todo mundo, né, se imaginem e se entendam dentro do conflito. Isso a Rússia falhou, né? A capacidade da Rússia aí da influência, né, e atuar no domínio informacional, ela é reconhecida por todos, tá? Mas nesse aspecto, em atuar dentro do domínio humano de toda a população russa para que todos se sentissem dentro da guerra e imaginassem que a ameaça estava ao lado deles, não foi suficiente e o prejuízo foi de bilhões de dólares aí, e muito maior que bilhões de dólares, porque quando tu perde aeronaves daquele valor que não tem como ser repostas, é superior ao valor da aeronave, não tenha dúvida disso. Tornar ao seu assento. Dando continuidade às apresentações, convidamos o Dr. Jeffrey Riley, chefe de departamento do Programa Estrategista Conjunto de Todos os Domínios da Escola de Comando e Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos da América, a iniciar sua exposição sobre o tema Multi-Domain Operations Concept. Seja bem-vindo. Reforçamos que aqueles que desejarem fazer perguntas ao palestrante preencham o formulário e entreguem a um de nossos assistentes ou acessem o QR Code que se encontra na pasta do seminário. Good afternoon. I want to start off with it's a distinct honor and a pleasure to be able to present today. And I'm going to be doing a little bit of talking about maneuver concept that we've been researching since 2006. And what we're encountering with technology development, disruptive technology, we're encountering an environment where maneuver warfare has
drastically changed. And as you see portrayed on this slide here, you have different effects from space, phased array radars, hypersonic weapons, and things of that nature. That is here today. And so I'm going to talk a little bit about that, and I'll walk you through the basic organization of the presentation. For that, slide change. Oops, sorry. Okay. Before I do that, the thoughts that I'm going to present are my personal thoughts, my personal perspective, not the Department of Defense, the U.S. government, or Air Command and Staff College. They're my own personal thoughts. We've done a lot of research on this, so I think I can back them up with some pretty good evidence. What I'm going to talk about is, why joint all-domain operations. Now, most NATO calls it multi-domain operations. Our actual term at the joint level, the operational level, is joint all-domain operations. The United States Army used the term multi-domain operations. I'm going to talk about, why it's an important concept. I'm going to talk about key framework considerations in terms of having a definition of what a domain is, why it's important to understand the interrelationships between domains, and then last but not least, the synchronization of domains to be able to create effects. I'll then transition into implications for Brazil, and I'll talk a little bit about the synchronization and decision-making that are requirements. When you look at where we've been, technological capabilities versus concept. This photograph is of French cavalry looking up at a airplane during World War I. And what we had was a breakdown of being able to maneuver. And the critical thing is when you lose that capacity, you get into a bloody stalemate like World War I, like we're currently witnessing in the Ukraine, and also potentially what could happen if we went to hostilities with the People's Republic of China, being stuck along the first island chain and the second island chain in a bloody war of attrition. So the intent is to go ahead and ensure that we focus on maneuver and leveraging the full power of all the domains instead of just focusing on technology. Although the technology gives us the access to the domains. Now, there's two basic arguments within the United States about joint all-domain operations. The first one is we're not doing anything new. This joint all-domain operations is simply joint by another name, and that's simply not true. Joint, when it occurred via the Goldwater-Nichols Act in 1986, where the military was directed to create a joint force, was about collaboration and cooperation. And since then, it's been about additive service capabilities. It is not a maneuver concept. And what we need right now, because of the complexity, the speed, and the precision that are changing in terms of the characteristics of war, is a maneuver construct. The second argument is, well, this is nothing new. And in actuality, that is very true. In 1175 BC, the Pharaoh of Egypt, Ramses III, was confronted by a federation of fierce tribesmen known as the Sea Peoples.
They had ransacked Anatolia, currently Turkey, the Levant, what is now Lebanon and Israel, and they were focused in on Egypt. Ramses knew that he could not defeat the Sea People in the maritime domain. And so what he did, he devised a plan where he would lure the Sea People's fleet into the narrow confines of the Nile River and then close off their retreat with the Egyptian fleet. And he did that. And he had archers positioned on the land surface to go ahead and attrit the Sea People's personnel. And it ended up in a significant victory. It erased the threat of the Sea People against Egypt. Now, what's significant here is not just that Ramses used two domains, and this is actually the first historical evidence that we have in multi-domain operations. Undoubtedly, there were multi-domain operations before this using the maritime domain and land. But in this case, what's important is the synchronization of how he executed the plan. And that is critical for all joint all-domain operations. When you look at the evolution of access to domains, you can argue, depending on when you say mankind evolved, whether it was 1.7 million years ago with Lucy in Tanzania, or it was Homo sapien in the Maghreb in 300,000 BC. We have always had the land domain and the human domain. And about 4,600 years ago, mankind gained access to the technology to build ships. And that technology opened up the ability to maneuver within the land domain. It's not until 1903 that we gain access to the air domain with two bicycle mechanics flying for approximately 12 seconds. And it changes the complexity of what we have and the axis of how to maneuver. In 1957, the Soviet Union puts up Sputnik 1 in October of 1957 and Sputnik 2 in November of 1957. And mankind has access to space. And what we're researching right now, and this is different than our US doctrine, is we're looking at the effects of the electromagnetic spectrum because of what it does and what it controls. And I'm going to talk about that in a little bit more depth here in the subsequent slides. When you look at one of the first things that you have to have in terms of requirements for advocating for a doctrine is a definition for a domain. And if you go to our Department of Defense terms that we have that's posted for everyone, we do not have a joint domain definition for a domain. So without that, you don't know whether something is a domain or something is not a domain by having a simplistic definition. Now, the definition that we use in my program is one that's oriented on maneuver warfare. And that definition is critical macro maneuver space whose access or control is vital to the freedom of action and superiority required by the mission. And the intent of that is so that you have a definitive area that explains and it's linked directly to maneuver. When you look at what the United States Army is proposing in terms of domain concepts in their MDO, multi-domain operations, they articulated in accordance with this diagram with 5 domains, ranging from space, down to land, and then this convergence massing at the critical time space. It's actually not quite that easy. This is a very simplistic slide, and it is very difficult to do that. You cannot get to convergence
without going through the gateway of synchronization. So the continuum that we use, at least within our program, is a basic understanding of 6 domains. And those domains are, this is a linear model. It's much more complex depending on the operational environment, adversary, conditions that you're trying to set. So this is very simplistic, but it is how both Russia and China plan on fighting the United States. And it begins with the electromagnetic spectrum. Spectrum, which also incorporates cyber and electronic warfare, enables space, and space enables the air, land, and maritime domains to get to a thing called the human domain. Leaders, organizations that support the leaders, and the population. All of those are linked in a continuum. When I touch one, there's an effect that goes through all of them. The red lines that you see on this diagram are extraordinarily important because in maneuver, what I want to do is I want to break those red lines because they are the interdependencies between the domains. When I attack those, I end up isolating the domains and I'm able to go ahead and defeat them in detail. Without an understanding of thinking through however the continuum is set up for whatever operation, you lose the ability to go ahead and maneuver as a significant force. Everything will go very quickly in the future. As you can see what's happening, look at the events in Ukraine right now. There are some that say, the war changes every 4 to 6 months. The reality is it's changing every 2 to 3 weeks based on disruptive technology. When you look at the requirement and the reason for focusing in on the electromagnetic spectrum, which is composed of radio frequencies, microwave, infrared, ultraviolet light, X-rays, and gamma. Those are the 6 basic parts. It's an extraordinarily potent force. And the reason it's emphasized over cyber is, number one, for cyber, you have to use the spectrum to be communicated, or whatever tools you're using, offensively or defensively, you have to use the spectrum. Second thing is, if I understand the spectrum, I can be pretty unique in terms of how I leverage cyber tools. Now, there are many different ways. Can you maneuver within the electromagnetic spectrum? And the answer to that is yes. When you look at the bottom right of this slide, you'll see a satellite, an E3 or some other asset, could be a JSTARS, E8, communicating and sending information from the satellite down to a headquarters. On the bottom right, you'll see a Krasukha 4. Its range is approximately 300 kilometers. That's the unclassified range. If an adversary were to use an asset like that, they could go ahead and disrupt the L-band, which is where you get GPS signals from. An L-band has 5 parts, and they could herd you on to a less significant portion of the L-band that already has cyber tools in it, where the information being relayed to the headquarters is actually inaccurate. So there's a lot of sophistication here. And just the general headquarters, if I had a UAV using UHF, I can put cyber tools on a UAV, fly it at night outside of our building here. I can, if I know how the setup of a certain printer system, I can go ahead and load a cyber tool onto that printer system. And then when everyone logs in, that tool goes throughout the headquarters. So there's a degree of sophistication using the electromagnetic spectrum that enables a much more significant way of maneuvering. When you look at space,
objects up there flying at their fastest at about 17,500 miles per hour. There are different components. You have a terrestrial-based segment of it, where you're doing command and control and SOSI, which is space object and surveillance identification. You've got your links, which are being electromagnetically sent up, the uplink, and your downlink from the satellite. And then you have your actual satellite. And the threat there right now is having some type of anti-satellite weapon system, either that is in space already or is a terrestrial asset looking at kinetically destroying or interrupting using a laser or something of that nature to interrupt the ability of that satellite to conduct its business. This is very significant for both the United States and Brazil. Based on space programs, what it does are GPS and positioning, navigation, and timing signals that go for our economy are all tied to this. When you see different countries doing rendezvous proximity operations, especially at areas within the geosynchronous orbit, it is a pretty significant event in being able to detect what that nation state or company, what they're doing with that satellite so that it does not pose a threat. And right now, we don't have a clear maneuver concept in what poses a threat. So what is hostile intent in space? We don't have that. And this is something that we all have to work on. The human domain, Americans are terrible at. We don't understand it. The overall driving thing that you always want is behavioral change. Now, if you look at our doctrine within the United States, we talk about changing the perspective. I can change an adversary's perspective or even an ally. I can change their perspective, but if I don't change their behavior, then I have failed. And there's 6 different behavioral opportunities. You can do a physical change, a functional change, a psychological change, a system change, or a temporal where I'm affecting time. Ideally, if you're in warfare, you're using combinations of these effects to get that behavioral change. And then I can do this in a direct fashion or indirect fashion using kinetic or non-kinetic means. So it's much more complex than this, obviously. But the foundation, this taxonomy here, is something that we ignore. Because everything is about understanding your adversary, understanding and getting a behavioral change. One other thing that we've left out in terms of analyzing battle space. When you look at how we have things set up within our domains, we have a tremendous gap between 18 kilometers and 100 kilometers. And this is an area where manned flight is not flying. And it's also a flight where the force of gravity is so significant, it's going to pull any attempt at putting a satellite up there back down to Earth. So this gap has not been a problem, but it is quietly being exploited right now by a number of different countries, to include the United States. And when you look at this, this is about deliberately configuring a maneuver constellation composed of high altitude balloons, sophisticated unmanned aerial vehicles that can go at that altitude, and hybrid airships. This gap has to be closed. It is very important. When you look at the art of ballooning, it's been perfected by a company, Google Loon. It went bankrupt because it was a commercial failure. But in terms of the sophistication of ballooning, it was a tremendous success.
Implications for Brazil. When you look at Brazil, there's 7.2 thousand kilometers of coastline. The overall area of Brazil is immense, 8.5 million square kilometers, borders 10 different countries. Looking at the protection and your economy in terms of everything from critical infrastructure involving energy assets all the way down to communications and things of that nature is extraordinarily important. In terms of cyber threats, Brazil has about 1,500 attempted intrusions every minute. Overall, in a year, probably somewhere around 1.2 billion attempted intrusions. The only country that has more attempted intrusions into our cyber infrastructure is the United States. So it's very important, obviously, to Brazil about what the cyber threats are and who's using them and the implications for that. It's also, important because of a trafficking, narco trafficking, and things of that nature. Those threats, being able to provide a response to a natural disaster anywhere in your country, and the Air Force obviously plays a critical role in that. In terms of international peacekeeping, the intent is to understand joint all-domain operations so that Brazil is an obviously key ally in making that peace mission successful. Without that, if you don't have the surveillance, the data analytics, and the communication technology tied in to be able to affect operations, especially with an organization like NATO, would have an effect on the overall effectiveness of Brazilian forces and definitely the force that's composed. Now, when you look at all of this, I mentioned the gateway of synchronization before going to convergence. And what you see here, obviously, is just a matrix. But if I were to take the data for the matrix and meta tag it, I could create a deep neural network which synchronizes what I do within the domains. And so I'm synchronizing every single point in terms of what's going on, what the basic objectives are, barriers to completing the objectives, time differentials, all the way down to creating operational actions. Obviously, if I have an adversary, I have to take into consideration how their objectives are established, what are their strengths within the domains, and then I want to know their interdependencies, because what I want to do, I want to protect the friendly interdependencies, and I want to exploit the adversary's interdependencies. This can be automated. It can develop some important insights into operational actions. Obviously, it's automated. You're using data. It can go very fast, but you also have to be careful of the data that you put into it, because if you have the wrong data, you're going to get a wrong conclusion. Last but not least, on the bottom there are things that are pretty innocuous, things like weather, solar, sea state, that can have an effect on operation. They have to be figured into whatever your deep neural network is. And this obviously would reside at a headquarters. If it's a service component like the air component, coordinating with the other domains, this could be a tremendous tool for being effective in coordinating with the other domains. Last thing is decisions.
keeping senior leaders informed about decisions. And it's directly related into what goes on as you switch the priorities of effort within domains. When you look at making decisions in terms of what domain has a priority of effort, you may be doing something like dynamic bandwidth allocation. Bandwidth is one of the biggest barriers to success in operations, because if you don't have the bandwidth, you can have problems. In this construct, you've got an administrative point there, a decision point that helps you keep track of decisions, a named area of interest, which helps you confirm or deny what decision needs to be made, a target area of interest if you have an adversary, an event that causes the decision, and decision criteria. This is what we Americans call commander's critical information requirements. And those requirements are broken into warn order requirements and XORD. Obviously, I warn the force as I see certain criteria coming up. I don't execute till I see execution criteria. I want to know the source of the decision criteria, whether it's signals intelligence, human intelligence, measurement intelligence, or imagery intelligence, so that I can provide the commander with a triangulated assessment. I want to monitor what assets are available and then plot out what the implications are. If I have an adversary, I want to know their assumptions. If I know their assumptions, I'll know their potential decisions. If I understand their potential decisions, I will be able to figure out their commander's critical information requirements. And by plotting that in and coordinating it, I can have a pretty good risk assessment for the commander in terms of what the risk is, the impact, the probability of that risk occurring, how to mitigate the risk, and then what the residual risk would be once mitigation efforts have been undergone. Last thing again, are all the things that affect decisions, the simple things as I articulated on the previous slide, things like weather, sea state, all of that has direct implications into the sophistication of decisions. All of this is embedded in a comprehensive perspective on joint all-domain operations. And with that, I'll close out here. We're in a radically different operational environment than we've ever been. And I liken it to, because we Americans are still playing chess, looking at about 20 options per move, when we should be playing Go, a much more complex series of requirements where there's 200 options per move. I have my contact information if anyone would like to contact me. We have our own digital journal, Over the Horizon. If any of the audience would like to participate with us in research or publish an article, please let us know. And with that, I'll go ahead and turn it over for questions. Brigadeiro Antunes, com a sua licença, e aproveito em nome do senhor para cumprimentar todos aqui presentes, dizer que é uma grande honra e oportunidade de poder participar como mediador desse painel, que foi composto de 3 apresentações brilhantes e muito instigantes em relação ao que se tem no Brasil e nos Estados Unidos sobre esse conceito de MDO-JADO. E justamente inspirado nessas apresentações, e também um pouco em relação à parte da manhã, eu vou começar a minha mediação com uma pergunta, não aos senhores da mesa, mas a todos, que na verdade é uma pergunta que eu gostaria de gerar uma reflexão na audiência como um todo. E a pergunta ela é bem simples.
precisamos de MDO e de JADO no nosso país? Ou melhor, de que forma esse conceito se adequa à nossa realidade? E se é que existem outros tipos de conceito que são também efetivos na aplicação do poder nacional, especificamente do poder militar, no contexto das nossas Forças Armadas? E eu faço essa pergunta porque diversas forças aéreas pelo mundo e forças armadas pelo mundo têm executado, né, operações militares com algum grau de efetividade, e nem sempre esses conceitos aparecem como sendo a tônica desse sucesso nessas operações. Bem, feita essa primeira consideração, eu gostaria também de fazer uma analogia. Quando nós pensamos nesses dois conceitos, no MDO e no JADO, eu penso muito na situação de um músico extremamente habilidoso que consegue tocar vários instrumentos de forma perfeita. Muitas vezes ele consegue transitar de um instrumento para outro sem a gente perceber isso e consegue produzir uma música. Esse músico é um músico que tem múltiplos domínios. Mas, efetivamente, do que se fala aqui, não é de um músico com essas habilidades, mas de uma orquestra regida por um maestro que consegue, com a sua habilidade, com a habilidade dos seus músicos, integrar uma série de instrumentos diferentes que produzem sons diferentes, dos graves aos agudos, de forma harmônica e sincronizada para gerar aquilo que a gente conhece como uma sinfonia. Então, na nossa humilde percepção, esses conceitos se aproximam mais dessa orquestra articulada, harmônica, coordenada, sincronizada, convergente. Todos esses termos aqui foram amplamente citados pelos palestrantes, e nas apresentações, né, especificamente falando agora da apresentação do Major Everton, né, desculpe, Major Everton, seu nome de guerra é Everton, né? Eloy, tá, então estava certo. A gente viu a forma como o Exército Brasileiro tem transformado a sua instituição, os seus conceitos operacionais, na tentativa de chegar nessa ideia de multidomínio, né? Por meio do seu conceito operacional, do seu manual de campanha, especificamente o 3.0, né, que fala sobre operações. E eu gostaria de destacar, né, no momento em que o senhor fala do alinhamento, né, das leis e legislações que levam, obviamente, a essa ideia que a gente está discutindo hoje aqui. E também, uma das frases que o senhor usou na apresentação, a ideia de que uma operação multidomínio, seja ela qual for, com que características for, seguindo o exemplo dos nossos colegas do Norte, ou em uma solução indígena própria, ela se dá no escopo da operação conjunta. Então, talvez um primeiro passo fosse estabelecer exatamente o que é uma operação conjunta e verificar o nosso grau de efetividade nesse tipo de operação. Na sequência, o Brigadeiro Antunes, eu acho que a apresentação do Brigadeiro Antunes ela foi extremamente realista, né? Trouxe pontos que até então não tinham sido comentados aqui, como os desafios, né, em termos de custos, os desafios táticos de pessoal, né, de envolvimento, né, de toda a Força Aérea para aplicar esse tipo de conceito na prática, né?
Então, na apresentação, o que eu percebi claramente foi essa preocupação em colocar efetivamente, seja por meio dos exercícios que o senhor descreveu, ou das operações, aquilo que na prática nós já conseguimos tentar chegar lá em termos de operações de multidomínio. Então, eu acho que essa foi uma apresentação bastante diferente das outras, porque trouxe esse aspecto prático, né, do conceito. E, por fim, a apresentação do Dr. Riley, né, do ACSC, que discorreu sobre vários aspectos, colocando a ideia da guerra de manobra ou da maneuver warfare como sendo uma das premissas desse conceito JADO, né, ou JADO, como eles chamam. Então, muitas ideias foram trazidas pelo Dr. Riley, e eu gostaria de destacar aqui uma que eu também não vi nas outras apresentações, talvez exceto pela do Brigadeiro Antunes, que é vital para a aplicação desse conceito, que são as tecnologias, né? Sem as tecnologias, o conceito não se efetiva. E tecnologias de enlace de dados, de sistemas de comando e controle, de telecomunicações, enfim, sistemas computacionais, que permitirão, obviamente, esse compartilhamento, essa coordenação, essa sincronização, essa convergência das operações multidomínio. E também não poderia deixar de destacar um dos aspectos que eu achei que foi marcante na apresentação do Dr. Riley, que foi a contribuição que ele nos deu, né, com as implicações para o Brasil em relação à aplicação desse tipo de conceito. Na minha opinião, foi uma visão muito atual, né, muito coerente com a nossa realidade e trouxe, de fato, né, vários desafios ou ameaças que o nosso país tem sofrido no campo da segurança nacional. Então, essas seriam as minhas palavras assim, iniciais, e agora eu vou dar início à leitura aqui das perguntas. Vou começar com o Major Eloy, né, com a primeira pergunta. A pergunta é do Coronel Stocheiro. Em termos de desenvolvimento de capacidades para as operações multidomínio, percebe-se que o Exército possui programas estratégicos associados diretamente à maioria delas, com exceção da guerra eletrônica e das operações especiais. Nota-se ainda a ausência do comando e controle nessa lista. Existe alguma movimentação no sentido de estabelecer um programa estratégico para consolidar o desenvolvimento dessas capacidades? Então, como iniciei na introdução da minha apresentação, então o Exército Brasileiro está passando pelo processo de transformação. E nós estamos elaborando, né, o desenvolvimento do desenho da Força 40. Esse projeto, né, então, ele visa a geração de capacidades e com relação a comando e controle, então nós visualizamos que esse é um dos principais focos do desenvolvimento de capacidade. Então, o comando e controle ele é necessário tanto para gerar a interoperabilidade dentro dos nossos sistemas de armas, como também dentre as diversas forças componentes. Então, nós temos já alguns projetos estratégicos que cobrem essa área. Então, a gente tem o OCOP, o CISFRON, que ele já contribui com algumas dessas capacidades, já tem entregas. Mas dentro do nosso projeto do Força 40, que é o projeto de longo prazo, que a gente visa orientar os nossos ciclos de planejamento estratégico, então nós temos algumas prioridades identificadas, e dentre elas está o comando e controle.
Muito obrigado. Então, a próxima pergunta é para o Brigadeiro Antunes. Brigadeiro, com relação às operações multidomínio, como o senhor percebe, à luz do MPCOA, a inserção desses conceitos de multidomínio e, principalmente, a integração com o emprego do poder espacial no planejamento e na condução de operações aeroespaciais? Inicialmente, boa tarde, Coronel. Prazer em encontrá-lo aqui. O conhecimento que eu tenho ali do MPCOA, eu acho que a gente precisa aperfeiçoar ainda um pouquinho com relação a essa abordagem de outros domínios, né? E talvez até incluir dentro desse ciclo de decisão, né, a utilização dos demais domínios que estão disponíveis ali pelo comando conjunto. Então, eu volto a frisar essa necessidade de conhecimento das capacidades das demais forças e de que maneira elas podem atuar em outros domínios. Talvez nós de Força Aérea pensemos demais assim, no domínio ar, e se eu vou assumir o controle operacional de todos os meios aéreos ou de parte dos meios aéreos da Marinha e do Exército em determinado momento, e esse ciclo de controle operacional, ora com um, ora com outro, e não nos debrucemos de uma forma mais sistêmica sobre de que outras maneiras eu posso atingir o objetivo que eu quero. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, tem um finalzinho dela ali que fala se puder. A parte das operações espaciais. Espaciais. Então, qual é o grande desafio quando a gente sincroniza espaço e ar? São os timings. Então, se eu tenho uma quantidade de e-mails no espaço bastante significativa que me permite entregas, né, constantes, fica mais fácil de sincronizar isso. Né? Então, por exemplo, onde eu quero chegar? O que nós vamos fazer basicamente com o espaço em termos de Força Aérea Brasileira? Comunicação e observação da Terra. Então, eu tenho um satélite geoestacionário ou de órbita baixa que vai permitir a comunicação para todo o comando conjunto. Né? Ou um satélite de órbita baixa que está observando, gerando imagens no campo do visível ou imagens SAR, né? Imagens radar. A questão toda é um ciclo de emitir uma ordem, esse sistema que está voando lá no espaço recebê-la, ele está em condições de sensoriar aquele objetivo que eu preciso, ele continuar voando, fazer o download dessa informação e eu processar essa informação. Então, é um ciclo diferente do que a gente está acostumado com a aeronave. A aeronave, alguém resolveu ou identificou que precisa de um reconhecimento de uma imagem, por exemplo, vai entrar dentro do nosso ciclo de planejamento e pode ser para agora, dentro do ciclo das operações correntes, ou para 72 horas, né? É como nós trabalhamos. De maneira que vai ser mandada decolar e traz o resultado. No espaço eu tenho que sincronizar isso, quando eu não tenho centenas de e-mails no espaço ou dezenas. E eu tenho que saber exatamente o que eu entrego. E o importante é conseguir priorizar isso. Porque talvez a prioridade 1 eu não consiga nesse momento, mas eu consigo agora entregar 7. Então, torna-se um pouco mais, torna-se diferente esse sincronismo entre espaço e ar. Muito obrigado, Breda. Dr. Riley, are you listening to me? Yes, I am. Okay. I will make the question in English, okay, sir? If you, Thank you. Cannot understand, please ask me, I'll try again. Professor, what are the main institutional and operational challenges the United States faces in achieving true integration of the space domain across all branches of the armed forces? And how might joint doctrine evolve to address these gaps effectively? One of the greatest challenges we have is that space is
our most vulnerable domain. It provides a lot of capability, but it is also very vulnerable. The calculations for determining where a satellite is going to be at any one point in time can be calculated out without any, the civilians can do it, and they can monitor what type of satellite it is and things of that nature. So obviously adversaries can do that. There are also, as you look at things like command and control, communications, intelligence, surveillance, reconnaissance, and targeting, we have to figure out how to prioritize what goes on in the other domains. So to protect our assets, we would want to protect our uplink to the satellite so that we have good, firm communications, which is also the most vulnerable. But there may be cases, and we're not fully, we haven't made the intellectual investment in where to prioritize space effects on the land domain that are critical. So there may be an asset, a laser or something of that nature that is interfering with the operation of a satellite. And we have to figure out the synchronization and be more exact. We are trying to do that. We are not there right now. And that's the concern that I have. We need a more deliberative process for synchronizing the domains to get the effects that we need. Okay, sir. Thank you very much. My next question will be to you again, okay? But now I read in Portuguese, and please follow the captions below. Okay. O espectro eletromagnético pode ser considerado como mais domínio ou é apenas ambiente transversal que todos os domínios fazem uso? In terms of the electromagnetic spectrum, it is more than a commodity. Bandwidth is something that's very, we need the bandwidth to do the communications, to do things within the spectrum. But the spectrum is broken out in terms of radio frequency, microwave, infrared, ultraviolet, etc. Most of our concentration is focused on radio frequency, and we have a tendency to think that way. When you get into microwave, that's a communication system, it's a weapon. It has many different aspects that will improve maneuver in other domains. The same with lasers. I can use it to measure. I can use it as a weapon system. I can communicate with a laser by putting digits on the laser beam. And as long as I have the connectivity from the points, I can enhance my communications. So I see it much more than just bandwidth and the allocation as a commodity. Ok, thank you very much, sir. Então, a próxima pergunta é para o Brigadeiro Antunes. Brigadeiro, na sua visão, a quem caberia estudar, escrever e acompanhar o desenvolvimento e introdução do operacional MDO JADO? Então, essa é uma pergunta. E como garantir a convergência das ações nas Forças Armadas para se atingir essa capacidade? Foi apresentado aqui, por mais de um palestrante, um conceito de comando centralizado, execução e controle descentralizados. Né? Então, dentro da nossa doutrina, o comandante no TO é o comandante conjunto. Então, ele detém o controle operacional de todos os meios que estão desdobrados aí nesse TO ou envolvidos com a missão. Então, meu entendimento é que
uma legislação, uma documentação relacionada ao comando conjunto deve dar as diretivas de como se implantar e se utilizar da melhor maneira possível essa doutrina, né, de operação em multicenários, em multidomínios. E o comandante conjunto, ele tem o comando, né, daqueles meios, né, e essa documentação ela tem que deixar muito claro para as demais forças qual que é a participação delas, né? Acho que é mais ou menos essa a resposta. Na verdade, o que a gente compartilha aí com o senhor é o maior protagonismo do MD, né, na definição desses conceitos e implementação dessas doutrinas que têm claramente o espectro conjunto, né? Muito obrigado. E agora a palavra a pergunta para o Major Eloy, né, que é a seguinte: não é prejudicial aglutinar dois domínios, no caso o cibernético e o eletromagnético, ao denominar o mesmo como domínio ciberespaço? Apesar de dependentes, são domínios distintos. Inicialmente, né, quando nós formulamos o conceito operacional do Exército Brasileiro, nós tínhamos elencados 6 domínios. Então, nós tínhamos separado, né, o domínio cibernético e o eletromagnético. Na versão OTAN, versão americana, o espectro eletromagnético ele é transversal, né, então a todos os domínios. E, a partir desse momento, começou a haver essas interações e esses debates do que seria mais pertinente, né? Então, tínhamos essa visão no Exército Brasileiro de 6 domínios, separando o cibernético do eletromagnético, e as discussões caminharam para aglutinar, né, então, tanto o cibernético e o eletromagnético, mais o cognitivo. Da nossa visão, é interessante, né, estar unificado esses dois domínios, porque as atividades, tanto cibernética quanto eletromagnética, elas são interdependentes. Então, às vezes, uma ação cibernética ela tem também um impacto no espectro eletromagnético e assim e vice-versa. Então, nós não achamos que teve um grande impacto a aglutinação desses dois domínios. Muito obrigado. A próxima pergunta é uma pergunta para os três, que eu gostaria de ouvir a opinião de cada um. Vou começar pelo Major Eloy, depois o Brigadeiro Antunes e depois o Professor Riley. Eu vou perguntar também para ele sobre esse ponto aqui que foi colocado. Então, a pergunta é a seguinte, depois eu posso repetir. Foi mencionado que não se pode, em princípio, pensar em operação multidomínio de forma singular, né? Parece que é uma questão pacífica, né? Mas as 3 forças possuem capacidades e missões para operar em todos os domínios e dimensões. Então, é o que o comandante Ali Kamel coloca como premissa. Sim, eu penso que o nosso Ministério da Defesa, o nosso Estado-Maior Conjunto, ele está caminhando, né, num caminho positivo de integração. Então, essa integração é fundamental para as operações multidomínio. Então, nós temos uma complementariedade de capacidades. E essa complementariedade ela é fundamental para as operações multidomínio, para as operações conjuntas. Se eu pensar somente de forma singular, talvez ocorra aquilo que foi dito, né? Então, da gente despender uma quantidade maior de recursos, seja materiais, financeiros, para solucionar um determinado problema. Se nós continuarmos nessa mentalidade, né, mudar a mentalidade para operações conjuntas, operações multidomínio, acho que nós teremos essa capacidade de potencializar nossas ações e ser mais efetivo na produção de efeitos, né, na produção de resultados positivos. Obrigado. Eu acredito que o conceito de multidomínio ele é mais amplo que o conceito do conjunto.
por ser mais amplo que o conceito do conjunto, eu não considero adequado afirmar que uma força possa operar dentro de um conceito de multidomínio. Sem dúvida, cada uma das forças tem condição de operar em pelo menos 2 domínios ou 3, até mais. Mas isso não pode ser considerado como uma operação multidomínio, no meu entendimento. Obrigado. Dr. Riley, could you understand the question? I think I've, the answer is no. Okay, very simple and direct. Thank you. No, could you understand the question? No, I could not. Okay, so I'll try to give you an example. All right. The U.S. Army, they have missiles, they have satellites, they have maybe even submarines, I don't know. So should the Army alone for itself operate like a MDO concept, or is best to integrate all the other services? I understand. The actual best way is to integrate the other domains. And what I think most individuals don't understand is MDO is really an operational level concept. So you have, the strategic level providing strategic guidance and resources. At the operational level, you're determining the priorities of who's doing what in those domains. And when you rely on a single service, which all of our services every single day use all of the domains. They're shipping equipment, they're flying, they're doing aviation, they use space, they use the electromagnetic spectrum. It's still important to have the operational level govern and give direction on what the priorities are. Without that, the joint force falls apart because you can undo an operation with a service taking an initiative that may backfire. So that's the intent, and that's my perspective. Ok, thank you very much, sir. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Major Eloy e para o Brigadeiro Antunes, porque ela trata de sistemas, né, que já existem ou estão em concepção ou em finalização, como é o caso, por exemplo, do SysDabra ou do SysFrom, né? E a pergunta é a seguinte: de que forma, né, os conceitos de ambiente multidomínio, operações de multidomínio, enfim, tudo isso que a gente viu hoje, podem ser aplicadas nesses sistemas? E a gente pode incluir também aqui, talvez, o SysGAAS, né, que é também um outro sistema que estaria nesse escopo da pergunta. Então, de que forma esses conceitos podem ser aplicados nesses sistemas, deixando de ser sistemas exclusivos, né, das forças, como é o caso do SysFrom, como é o caso do SysDabra, como é o caso do SysGAAS, e passassem a ser sistemas multidomínio dentro da ideia do jointness ou do próprio finalidade ou natureza do conceito. Seria bem interessante, né, se houvesse também, ou começar a aprimorar a integração, né, dos diversos sistemas de monitoramento. Então, como o senhor falou, né, temos o SysFrom, né, que é um sistema de monitoramento do Exército Brasileiro, implantado, né, primeiramente na nossa fronteira oeste, e tem a capacidade, né, de empregar operações multidomínio, utilizando a parte do nosso projeto estratégico, que é o SysFrom.
Inicialmente, esse projeto ele colabora com inteligência, com comando e controle, com imageamento. Então, todas essas capacidades vão ser geradas e para depois produzir efeitos por meio do conhecimento que é transmitido às tropas que estão debruçadas na nossa fronteira terrestre e assim sucessivamente, de acordo com a missão ou o que estiver ocorrendo na fronteira, tomar ações para solucionar um determinado problema transfronteiriço. Obrigado. Eu acho que talvez com relação à Força Aérea, mais adequado seria relacionar o sistema de planejamento e condução de operações aéreas do que o CISDABRA, que ele é mais restrito, vamos dizer assim. Está falando somente da defesa aérea. E eu vejo que, da mesma forma como a resposta anterior, né, o conceito de MDO está mais relacionado, ou está relacionado ao comando conjunto, pelo simples fato de o comando conjunto ter o controle operacional. É ele que manda, né? Então, alguma relação ela é fundamental que aconteça, mas eu preciso de um sistema operacional, de um sistema computacional que carregue todo esse banco de dados, a quantidade de informação que venha de todas as fontes, né? E ali seja feita a seleção de como vai ser engajado determinado objetivo. Dr. Riley, please. I will make a question by myself to you, sir. Yes, sir. How do you see the correlation or the interrelation between the concept of MDO, JADO, and the effects-based operation or approach, or the way you best see the concept also? Do you see any relation, any integration between these two ideas? Yes, I do. Multi-domain operations and joint all-domain operations are just a separation of the level of the headquarters. The basic operations of leveraging each one of the domains to accomplish objectives is still the same. The difference is at the operational level, it's important to set the priorities for who has the priority for space, who has the priority for the electromagnetic spectrum, what cyber tools are going to be used or not used, who has the priority within the maritime domain to move assets and supplies and things of that nature. So they're interrelated. They have to be synchronized, most definitely. Ok, thank you very much, sir. Próxima pergunta para o Brigadeiro Antunes, né? Existe a possibilidade de se explorar, num ambiente multidomínio, a utilização de meios espaciais IVR em proveito da Força Naval, com dados confiáveis sobre posicionamento e identificação de embarcações? Acredito que sim, né? Função das características de navegação, né? Hoje a capacidade de detecção e de inteligência artificial para processar imagens de áreas bastante abrangentes, é possível de se alimentar esse banco de inteligência e conseguir ter uma boa localização de embarcações, sem dúvida. Bom, então, eu gostaria de agradecer, né, em nome da Universidade da Força Aérea e também da Escola de Comando do Estado-Maior e, principalmente, né, o Estado-Maior da Aeronáutica, que foi o idealizador desse evento, para tentar, até certo ponto, a convergência, né, das ideias aqui entre as três forças e também com os Estados Unidos, né, na pessoa do Capitão Lee, do professor Riley. E
dizer que foi uma oportunidade muito boa, aprender, eu pelo menos aprendi bastante, espero que todos tenham aprendido, né, com a visão, né, de cada uma das nossas forças sobre tanto a visão doutrinária, que foi do comandante Carmo, quanto a visão mais conceitual, que foi a visão do Major Eloy, e também com a participação nossa, né, do Brigadeiro Antunes, na parte da tarde de hoje. Então, com isso, eu dou por encerrado aqui o nosso debate e peço aí a todos uma salva de palmas para os nossos palestrantes aí. Convidamos o moderador a realizar a entrega dos certificados aos palestrantes. Informamos que o certificado do Dr. Riley será enviado por e-mail. Convidamos o senhor comandante da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica, Brigadeiro do Ar, Pedro Henrique Cavalcante de Almeida, a realizar a entrega do certificado ao moderador, como forma de agradecimento pela sua participação. Solicitamos o brigadeiro do ar, Pedro Almeida, retornar ao dispositivo inicial. Dr. Riley, thank you very much, sir. Bye-bye. Solicitamos ao moderador e aos palestrantes que retornem aos seus assentos. Thank you very much. It was definitely an honor. And if I can ever be of any assistance, please let me know. Agradecemos as honrosas presenças de todos e esperamos revê-los amanhã para a continuidade do 7º Seminário de Estudos do Poder Aeroespacial, Operações Multidomínio, Defender, Controlar, Integrar, Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Sempre pronta, sempre presente, sempre FAB.